internauta, amiga internauta, estamos com mais um episódio no Topo Podcast. Eu sou o Eliomar Rússio Mazinho e com muita satisfação estamos aí mais uma vez, entrando aí na sua casa, através do seu celular, onde você estiver nos assistindo, mas sempre com tanto prazer, com tanta alegria, podendo levar a vocês convidados muito especiais, histórias belíssimas, empreendedorismo de sucesso, histórias práticas, objetivas, das quais muito nos orgulha, principalmente em toda a nossa região. E hoje não vai ser diferente, muito pelo contrário. Você vai daqui a pouquinho conhecer e vai ver exatamente a convidada especial que nós temos hoje. Eu quero já identificar o nosso patrocinador master, sempre agradecer a parceria, Melhores Imóveis com a equipe do Diego, com todo o pessoal, o Jason, que estão ali para bem lhe atender. Melhores Imóveis realiza o sonho da forma com que você quer. Você quer aquele melhor imóvel? Você sonha com aquele objetivo? Melhores Imóveis vai atrás para você. Pesquisa, busca no mercado, vê as melhores opções, sempre ajustadas à sua realidade, ao seu bolso, aquilo que você realmente almeja. Melhores Imóveis, sempre realizando os seus objetivos. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. Vale a pena. Melhores Imóveis, sempre com você. Olá, Edinho. Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Agradecer aí todas as mensagens, aí o nosso Instagram, nosso YouTube bombando. O último episódio com a Thaline sobre a vida natural explodiu novamente. Então, muito feliz de estar aqui de novo com mais uma convidada especial. E lembrar da agenda, né, Mazinho? Lembrar que além da Cláudia, que é a convidada de hoje, que vai dar um show de bola literalmente, a gente ainda vai ter nesse mês de fevereiro o Diego da Ciorene Barbearia, né? Fantástico, um case aí de sucesso em Blumenau. E ainda o Juan da Híbrido, né? Então são duas pessoas aí fantásticas do campo empresarial da nossa região que vão trazer episódios fantásticos para nós, trazendo histórias aí de superação, histórias de empreendedorismo nato. E também está conosco o Sheila. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do podcast No Topo. Eu quero registrar aqui todas as nossas redes sociais para que você possa nos acompanhar, tá sempre por dentro aí de tudo que a gente está postando. Então lá no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, em todas as plataformas de áudio você pode nos encontrar por No Topo. No YouTube, nos siga lá no canal do YouTube, ative as notificações para ser avisado toda vez que a gente postar um conteúdo novo. No YouTube você nos procura por No Topo Oficial _podcast, no Facebook, No Topo Podcast, e no Instagram, para estar sempre acompanhando as agendas e os cortes, a gente tem o canal que chama No Topo Oficial. Beleza, Sheila. E hoje a convidada, como eu falei, é super especial, ela é competentíssima, ela tem realmente uma carreira fantástica, a gente vai estar conversando, lida com futebol fantástico, nós somos apaixonados em especial, mas mulher mostra que ela pode estar onde ela quer e ela está com muita competência atuando hoje no futebol, um campo que já abriu há muito tempo para as mulheres e mostra toda a sua competência. E Edinho, além de tudo, é casada com o Neymar. É verdade, esse é mais uma curiosidade. É mais uma curiosidade. Vamos abordar histórias disso, hein? Mostra que está no ramo certo. Cláudia Carpegiani, seja muito bem-vinda aqui ao nosso No Topo Podcast. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Gostaria de parabenizá-los pelo programa, está fantástico, No Topo. Já virei fã, estou acompanhando todos os episódios e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. A gente fez a brincadeira, mas de forma real, quero saudar o Neymar, que é o marido da Cláudia. Veja, ele é mais velho do que o jogador, Edinho, então não é ele que copiou o nome de ninguém, não. É verdade. Mas a curiosidade é essa, tem o mesmo nome, são homônimos. Então, agradecer também pela presença, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Cláudia, como é que começa essa tua atividade pelo futebol? Com certeza é a grande curiosidade, nós sempre lançamos as entrevistas com antecedência para os nossos internautas poderem já ir se preparando, acompanhando quem vai estar conosco, e é inerente. A primeira questão que foi chegando foi essa, né? Chama atenção, uma empresária no ramo do futebol, algo que a gente vai vendo cada vez mais comum, mas você já tem um tempinho de carreira aí, não é de agora, não. Como é que começa essa tua história ligada ao futebol? Então, hoje somos já quase 6 anos, né? Então já tem uma minutagem aí, como a gente fala, né, no futebol. Esse é o termo atual, né? E começou por conta de uma necessidade de dentro da minha casa, né? Então eu comecei como mãe, na verdade, né? O meu enteado veio morar conosco
E na época ele falou: pai, eu jogo bem, eu quero jogar futebol. E a gente colocou ele no Tupi de Gaspar, né, na escolinha lá. E ele começou a se destacar, chamar atenção, até que um dia ele chegou em casa e falou: olha, tinha uns empresários lá, falaram com o professor Celso, querem me levar lá para o Avaí. E aí eu pensei, não, legal, né? Mas como que funciona isso? Bem leigo, assim, né? Não conhecia. Adoro futebol, sou apaixonada desde sempre, né? Jogava desde pequena, brincava junto com os meninos, enfim. Mas não era algo que eu acompanhava, assim, né? E aí, para mim, era um mundo totalmente à parte. E aí eu falei para ele: eu vou lá conversar com o professor, vamos ver como que é essa história e tal. Chegando lá, me chamou muito a atenção algumas coisas, né? Poxa, ele vai colocar uma criança dentro de um carro de um estranho, vai levar para outra cidade, né? Ele vai ficar uma semana em avaliação, vai dormir aonde? E naquela época eu estava finalizando o curso de Direito e bem no semestre que estava estudando o ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu comecei, não, mas será que isso é legal? E me despertou uma curiosidade. Então, eu fui pesquisar um pouquinho mais e, do nada, assim, eu falei para ele: quer saber, eu vou ser tua empresária. E assim, não sabia o que eu estava falando, né? Mas eu pensei, eu acho que eu posso fazer isso. Entendo um pouco de contrato, né? E já comecei a dar uma olhada. Eu lembro que eu saí de uma aula e fui na biblioteca pesquisar. E eu digitei lá: empresários de futebol. E aí começou a aparecer Rua Figer, Uram, Bittencourt. Referências, né? Exatamente. Mas não tinha muito material, não tinha muita coisa igual tem hoje, né? E aí nossa, que interessante isso é um negócio, né? E aí voltei e tal, comecei a falar com ele. Na época a gente optou por o pessoal que estava lá para levar ele, que ia levar outros meninos também, começou a enrolar, né? Depois a gente viu que era uma hipótese e tal, não era algo bem concreto. E aí eu disse: eu vou ver se tem alguma avaliação de algum clube, uma peneira, e a gente achou uma peneira no Grêmio, em São José, Santa Catarina. Então a gente saiu 4h30, 5 horas da manhã, pegou o carro no dia e foi para lá. E nessa entrou o atleta que eu represento hoje também, né, junto, que é o alemão. O Neymar, o meu marido, né, chegou em casa e falou assim: Cláudia, por que você não leva o alemão junto, já que a gente vai levar o Gui? Ele joga patota lá conosco, e aí vamos levar ele junto, e, né, ele tem potencial, um menino que joga bem. E aí eu disse: poxa, eu conheço o pai dele, né? E o pai dele jogava muito bola, o pai dele jogava futebol junto com o meu pai, né, lá no Oeste. E aí eu não tinha o contato dele, escrevi no Facebook para ele: posso falar contigo? Queria saber se tu quer jogar futebol. Bem, olha só, né? E aí ele falou: teria que falar com a minha mãe. Mas isso ele me deu um gelo de uns 15 dias, sabe? Ele via a mensagem, ele não respondia. Depois eu fui descobrir que ele tinha parado. Ele estava 1 ano e meio já parado, não queria mais jogar, tinha desistido, né? Por conta da dificuldade, enfim. E aí eu fui lá, falei com a mãe dele e a gente foi para essa peneira. Então ali estava tudo muito leigo, tudo muito, né, mãe de atleta, assim, coloquei eles no carro e foi numa felicidade, curtindo o momento e tal. E aí um vizinho já pediu pro pai dele: pai, eu também quero ir junto, eu quero que essa mulher me leva. E aí era um goleiro, né, o Alex. E foi o Gui, o Alex e o alemão. Chegamos lá, né, uma peneira do Grêmio chama bastante atenção, tinha uns 300 meninos, né, normal de uma avaliação do Grêmio. No Sub-15 passou meu enteado e mais 2 meninos. E eu pensei: cara, ganhei o dia, que legal, né? E no Sub-17, a hora que eles foram ler o nome, ele falou que só tinha passado um e eles estavam se atrapalhando para ler o nome. O meu marido estava do meu lado, ele falou: é o alemão. E aí o único que tinha passado o Sub-17 foi o alemão. Que show. O professor do Grêmio, na época, ele falou: nossa, que pé quente você, né? Trouxe 3, passou 2. E aí, ali eu pensei: tô feita, né? Já sou a melhor empresária do Brasil. Começou com o pé direito? Comecei com o pé direito e, óbvio que eu não sabia o que eu estava falando, né? E aí, dali, eles marcaram uma data para a gente ir para Porto Alegre, né? Isso foi em novembro. Eles iriam se apresentar para fazer uma avaliação com a base daí em fevereiro.
E voltei toda empolgada, vamos contratar um personal, vamos isso, vamos aquilo, né? Fazendo planos. E lá uns 15 dias o Grêmio mandou os dois se apresentar, que surgiu uma brecha para colocar os dois. Eu disse, meu Deus, né? E aí eu não estava preparada para nada, né? Nem financeiro, nem não sabia onde que ficava, não sabia como que era, enfim. Exames que precisa, né? E ali eu comecei a ver a dificuldade que é você colocar um atleta num clube, a dificuldade que é para um pai, para uma mãe fazer esse processo, né? Pagar uma consulta particular, fazer um exame de esteira, fazer um exame, um holter, fazer, né? Porque uma equipe grande ela exige, tem todo um procedimento, né? Jurídico, enfim, de responsabilidade, né? E o recurso, né? Que para viagem, para ficar uma semana hospedado. E aí eu vi que eu pensei, poxa, isso não é qualquer coisa, né? Eu também estava mexendo com sonhos, né? Exato. Enquanto eu estava dentro da minha casa com o meu enteado era uma coisa, né? Exatamente. Mas quando eu fui falar com a mãe do alemão, né? E ela falou, eu vou colocar ele nas tuas mãos. Eu me comprometi em fazer o que fosse possível e estivesse ao meu alcance. Então, eu iniciei já muito com essa responsabilidade, assim, sabe? Com esse cuidado. E aí aconteceu que nenhum dos dois passou, né, lá. Hoje a gente sabe, né, que precisava ter um preparo, enfim. Mas ambos chamaram a atenção de um empresário que estava assistindo lá. E aí ele falou assim, vai ter uma avaliação, vai ter uma Copa Maravilha, que o Neymar já jogou, é uma Copa bem famosa lá no Oeste, né? E aí ele falou, se tu tiver mais uns meninos bons assim, você traz, o Grêmio vai emprestar alguns do elenco e nós vamos montar um time bom para ser bem competitivo. E aí eu, poxa, que legal, né? Já fiz ali meu primeiro contato. A gente ficou numa pousada que era de um ex-jogador do Grêmio, então ele levou a gente a conhecer o CT, levou a gente a conhecer a região lá, as escolinhas. E ali eu fui começando, né, a desenvolver relacionamentos, ter uma noção de onde eu estava, né, me metendo. E os meninos, óbvio, ficaram bem decepcionados. Ali eu percebi, né, que precisava de um amparo, né, emocional e tudo mais, meu e deles, né? E aí, nessa volta, eu respirei e pensei, poxa, se eu quiser continuar, eu vou ter que me especializar, eu vou me preparar para isso, né? As coisas já começaram a andar, eu já ia indicar mais alguns meninos, então eu pensei, né, vamos fazer a coisa bem certa. E foi assim, o início. Show de bola. Vai rolar muita pergunta, pode ter certeza. Aqui Fiquem tem dois à vontade. apaixonados pela temática, mas eu só queria fazer o registro. Você falou do professor Celso Fantástico. Nicodemos. Foi meu treinador. Eu treinei no Blumenau, eu fechei o ciclo do Blumenau com ele, porque o Blumenau fechou, o verdadeiro Blumenau Esporte Clube, com todo respeito às pessoas que querem sempre trazer o novo Blumenau, mas aquele Blumenau, realmente, que fechou em 98, eu treinava no Infanto Juvenil com o professor Celso, ele, muito atleta passou pelas mãos dele, disputava posição ainda com o filho dele, o Kleber. Olha só. Ele nem deve saber disso, nem imaginar quem seja eu, mas, de fato, isso para mim não sai da cabeça, porque é isso, você mexe com sonhos. Você falou uma coisa muito importante ali. Todos nós que estávamos lá na categoria de base estávamos sonhando naquele momento, almejando exatamente isso. Quando acaba o Blumenau, para nós foi uma decepção tremenda, porque todos nós exatamente estávamos nesse caminho. E daí o que restou? Restou quem foi procurar outros grandes centros, e aí realmente se arriscar naquela ocasião. Nem se falava praticamente empresário do futebol. Sim. Que foi o exemplo do Rafael Schmidt. O Rafael Schmidt, que vem dessa geração, jogávamos no mesmo time. Outro que nem deve imaginar que um dia nós jogamos juntos, Olha só. mas nós viemos desta geração, ele continuou, como outros continuaram, e ele foi o caso que mais se sobressaiu, chegando a jogar inclusive na Europa. Mas é isso, pelas mãos na época do professor Celso Nicodemos. Então, só fazer esse registro, porque há muitos anos formador, ele. esse cara faz exatamente esse trabalho, revelando grandes talentos aí da nossa região, e talvez muitos não chegaram a algum lugar pela falta de uma Cláudia, pela falta de alguém que pudesse dar um subsídio, um amparo, porque são muitas as dúvidas e, principalmente, vamos lá, né, a questão da distância, a questão do afastamento da família, e tem N casos aí mal sucedidos também por maus empresários que iludiram algumas famílias e de repente abandonaram também esses jovens, né? Mas vamos lá, o tema vai longe. Não, pegar o gancho, né, Mazinho? A história começou muito interessante já, porque surgiu do nada, né? Você não esperava ser uma empresária. E aqui a gente já teve convidados que sonhavam com trabalhar com aquilo que eles trabalham hoje, e tivemos convidados que não, que foi a oportunidade. E o seu caso também foi isso.
porém, já pegando esse começo da história, você começou trabalhando já diferente. O Mazinho comentou, a gente viu vários casos no Brasil, inclusive aqui em Blumenau, de empresários que levaram jogadores para Bolívia e abandonaram lá, por exemplo. Tem casos aqui, na cidade de Blumenau. E você já é diferente, com amparo de mãe, com amparo de mulher. E aí, Cláudia, continua para nós essa história. Você deu errado para os meninos, mas viu uma oportunidade, né? Viu que existe um relacionamento, tem pessoas boas nesse mundo. Como é que foi essa evolução? E aí, como é que isso virou uma empresa? Qual foram os próximos passos? Conta para nós. Então, às vezes eu falo assim, eu comecei do nada, mas na verdade assim não foi do nada, né? Eu já tinha aí meus 31 por aí, né? 32. E a gente traz uma experiência de vida, né? Na época eu trabalhava na delegacia, eu já era empresária, né? Eu sou sócia do meu marido numa empresa de artefatos de cimento. Então eu tinha uma visão já de negócio, eu sou apaixonada por business, por gestão, né? Então, a única coisa era que o nicho era totalmente desconhecido para mim, né? Mas dali eu acho que também eu percebi uma oportunidade tanto de negócio quanto de propósito, porque eu queria fazer algo legal, algo grandioso, né? Eu sempre pensei, sempre tive uma mente assim bem sonhadora, né? Eu passo isso para os meninos, a gente pensa grande sempre, né? Então, nesse início, eu percebi também que, além de eu fazer algo significativo, eu estava trabalhando com investimento de alto risco. Mas um investimento de alto risco traz sempre a possibilidade de altos retornos, né? E aí eu comecei a estudar um pouco isso e vi que existiam grandes movimentações, né? Grandes situações de negócios. E resolvi me especializar mesmo. Então, eu fiz uma pós em Direito Desportivo e Negócios no Esporte. Então, essa pós foi feita em Minas. Eu tinha professores que eram do Cruzeiro, com uma bagagem assim, fantástica. O meu orientador do TCC foi o Paulo Brax, que era gerente do América. Eu acho que ainda está no Internacional, se não me engano, hoje. E pessoas assim que me agregaram demais, né? Sem contar a própria grade da formação. E depois, assim, tudo quanto é curso que existia na região de palestra, a Cláudia estava lá, né? E, dava um jeito, ia de ônibus, né? Deixava de comprar alguma coisa para investir e sempre buscando o melhor, né? Aí depois eu investi numa formação em coaching também para ter um amparo melhor, para assessorar eles melhor no sentido de performance. Eu sempre busquei agregar para eles, né? Porque a gente sabe que a expectativa é de sucesso, todo mundo quer, né? Chegar lá no Real Madrid, na seleção, né? Já entra na empresa assim, né? É o sonho do menino, é o sonho dos pais, né? Mas a gente sabe como que funciona, né? Que não é uma longa estrada, o processo é doloroso, é um processo que exige muita resiliência, né? E aí eu pensei, como que eu posso eliminar pequenos erros que a gente via, né? Como que eu posso agregar aqui para que a gente cometa o mínimo de erro possível, né? E aí essa formação em coach ajudou demais. Eu comecei a buscar muita coisa da Europa. Eu assim, pesquisava a vida do Cristiano Ronaldo, o que ele fazia, o que ele comia, a hora que ele dormia, porque eu acho que você sempre tem que buscar o exemplo e a referência com aquilo que deu certo, né? E da mesma forma, eu pesquisava, eu sempre falo para a Stephanie, para o pessoal do Grupo Fischer, né, que o seu Juan foi a minha inspiração, né? Porque ele foi aí o primeiro intermediário, né, do Brasil. Faleceu recentemente, inclusive, exato, né? Isso. A Stephanie é filha? Neta. Isso. E aí eu pesquisava muito o que o Grupo Fischer fazia, de que forma, porque eu queria... Eles eram referência, né? São ainda, né? E aí eu buscava com quem já tinha chegado lá, com quem, né? E tentava trazer isso para a minha realidade pequena ali, com 2, 3 atletas, na base ainda, que ninguém via ainda, mas eu trazia para ele coisas que hoje está se falando muito. Essa semana eu estava lembrando,
eu fazia o alemão meditar, né? Eu dizia, alemão, vamos meditar, tem que fazer meditação, tem que fazer respiração. Eu li que faz bem. Aí eu pegava de outros esportes também, a questão dos esportes olímpicos, né? O que fazia aqueles atletas chegarem ao alto nível. Eu leio demais, então eu pegava livros que trabalhavam performance, desenvolvimento, né, de atletas e trazia essas coisas para eles. E eles achavam absurdo, né? Porque, os outros meninos, ninguém faz isso, ninguém fala disso, né? E aí, hoje eu vejo o Haaland meditando. Hoje eu vejo o Cristiano Ronaldo falando, né, de situações, de milhares de coisas que eu já falava lá atrás para eles. Hoje está mais modinha, né? Hoje está mais... as pessoas estão olhando mais para isso, estão vendo que agrega, né? Mas era algo assim, bem embrionário e eu já trazia para eles. Teve um fato muito engraçado que uma vez eu escutei o treinador do Metropolitano falando que o alemão não tinha muita visão de jogo, né? Aí eu pensei, meu Deus, o que eu faço para desenvolver? Aí eu fui lá pesquisar, né, na internet. Poxa, como desenvolver a visão de jogo? E aí tinha lá que precisava desenvolver visão periférica. O que é isso? Lá eu ficava doutora em visão periférica, baixava vídeos, pegava o carro e ia lá na casa dele. Alemão, agora nós vamos treinar a visão periférica. Então, assim, muito embrionário, muito algo assim, né? De sonho mesmo, de tentar dar tudo que eu podia, né, para eles. E, cara, isso fez toda a diferença, porque isso virou um roteiro de atendimento dentro da empresa. Então, hoje, eu tenho uma sequência de 12 etapas. Todo atleta que entra na empresa, ele passa por esse processo. Se ele vai gostar de desenvolvimento pessoal ou não, ele vai ter que passar por isso para eu representar ele, para eu continuar representando. Eu não trabalho com atletas que não aceitam entrar dentro da filosofia da empresa, porque eu vejo que faz toda a diferença, sabe? A gente precisa, além de atletas, de pessoas, né, fantásticas, de atletas 24 horas, de exemplos. Né? Exato. Até porque daqui a pouco você está fazendo investimento e vai se perder todo por um atleta que... Quantos que botaram a carreira literalmente no lixo, né? De repente, por situações que não são admissíveis para um atleta. E as pessoas só almejam o sucesso, mas elas têm dificuldade em entender o que é chegar no sucesso, o processo. E você está lidando com jovens que, evidentemente, querem também curtir a sua vida, que tenha... Enfim, o papo vai longe, pode guardar ali que vai muita coisa. Eu só queria pegar rapidamente do Juan Finger, tem uma passagem dele muito importante. Esses dias o Luxemburgo, falando ainda... Estava no Flow Podcast Esporte, e ele colocando como é que ele para no Real Madrid. Ali vem a questão também dessa ocasião. Véspera de Natal, ele almoçando, o Juan Finger liga para ele e diz assim, quer ser técnico do Real Madrid? Tá, mas como isso? Não fez nenhuma introdução, nada. Que forma é isso? Quer ser técnico do Real Madrid ou não? A resposta é rápida. É sim ou não. Ele tinha acabado de renovar com o Santos, o contrato, era campeão brasileiro. Cara, quero. Marca aí que hoje à noite eu estou pintando na tua casa. Ele pega um avião e o Luxemburgo diz, cara, eu desliguei aquela ligação pensando, só pode ser trote, brincadeira, tudo bem que era ele e tal, mas não deu outra. No início da noite, o Juan Finger estava na casa do Luxemburgo, já tinha uma minuta do contrato. O que aconteceu? Ele estava em contato com o presidente do Real Madrid. O Real Madrid vivia uma crise muito grande. Eles não sabiam, naquele momento, que opções de técnicos eles poderiam trazer, porque os melhores já estavam todos empregados, e ele tinha que criar um fato novo. E aí, por essa amizade, ele se aconselhando com o Juan Finger pensou rápido e disse, cara, eu tenho um cara no Brasil que é muito bom. Quem é ele? Vanderlei Luxemburgo, ligo para ele agora, se quiser já te dou o retorno e a gente mata isso aí. Então faz isso agora. O próprio Juan Finger pegou o presidente do Real Madrid numa ocasião única na vida. Sim. Sabe? Aquele momento, cara, eu tenho com o cara na tua vez. Tem disso. Mas foi a credibilidade do Juan Finger. A credibilidade, mas a ocasião que fez a situação, ou seja, é agora ou nunca. Uhum. E o presidente do Real pensando, cara, então vamos matar isso aí agora, Então, enfim, tudo culminou, querendo ou não, até hoje é o primeiro brasileiro e o único que esteve no Real Madrid dirigindo aquele time, que era a época dos Galácticos ainda por cima. Com os melhores que já passaram ali, basicamente, da história, né? É isso, só para dar um rápido gancho, ou seja, o que também vai vir aqui com a Cláudia, da ocasião, do momento, de tudo aquilo. E a credibilidade de o Real Madrid talvez não conheceu o Luxemburgo, mas conheceu o empresário. Né? Se o empresário está dizendo que sim, sabe que vai ser um bom negócio. Isso que eu queria puxar, Cláudia, porque você, no meio do futebol, 6 anos, tu comentou agora, né, que a empresa tá no meio, mas percebe-se que você trabalha diferente.
essa percepção do alemão meditar e etc., que no começo parecia loucura, Sim. hoje virou no mercado, né, uma coisa padrão. diferencial. Acabou de falar do Haaland, enfim, um diferencial que está todo mundo querendo seguir agora. E você viu isso antes. Então, comenta um pouquinho pra gente, assim, dessa preparação que você fez, de entender não tanto do jogo, mas entender do contexto empresarial e da credibilidade, de trazer da pessoa, do atleta ser atleta 24 horas. Porque, de fato, ele pode ter muita habilidade, pode ter muita dedicação dentro do campo, mas só isso não basta. Ele tem que ter um comportamento, ele tem que ter uma postura, ele tem que ter um comprometimento diferente. E você traz isso para eles e eles têm entendido. Tanto é que os atletas da sua empresa têm tido muito resultado. Comenta um pouquinho dessa importância. É difícil trazer isso para a cabeça dele, mostrar para a pessoa essa necessidade de se comportar dessa forma? Nessa pós que eu fiz, o meu TCC, eu direcionei sobre a formação de atletas no Brasil. Então, ali, como eu não tinha nenhum atleta profissional ainda, eu foquei na base, eu foquei na formação. E ali eu tentei eximir, né, tudo quanto fosse dúvida, tudo que envolvia a formação de um atleta, desde estados físico, psicológico, né? E também fiz um estudo por região, né? Então, lá naquela região determinada, você encontra mais laterais, mais atacantes, né? Extremos. Aqui no Sul tem mais formação de goleiro, zagueiro, volante, né? Então, não que a gente sabe que é um território, todo mundo se movimenta. Mas na maioria... Características, né? Pelo porte físico. Exatamente. Então, além disso, né, a estrutura familiar, né, por região, por tudo isso, formam contextos que a hora que você vai conversar com um atleta e com uma família, você vai identificando, vai mapeando. E o coach me ajudou muito nisso também, com as crenças, né? Quais são as crenças dessa família? Eles acreditam no quê, né? Qual é o histórico deles? E a partir dali, cada atleta tem o seu processo, né? Não é algo que é para todos da mesma forma, né? Alguns chegam com 12, outros chegam com 17, outros com 21, né? Alguns hoje já passaram por outras empresas, então eles têm, eu chamo de vícios, né? A forma que a outra empresa trabalhava, correto, da forma dela, né? Mas eles vêm de uma maneira que ninguém, uma verdade, talvez, né? Chamava a atenção dele por determinado fato, ou que nunca puxava a orelha deles nesse sentido, assim, né? Ele fazia o que queria e só se dava tapinha nas costas porque ele era bom, né? Dentro de campo ele é muito bom, eu não vou chamar a atenção dele porque ele pode não renovar comigo, não tem isso, né? Então, quando eu chamo uma família ou quando eles chegam e eu vejo, faço essa análise, poxa, vai valer a pena para mim e para eles a gente entrar nisso e fazer essa representação? Ali a gente faz um mapeamento geral, né? E faz também uma rotina para o atleta. Ele já sai de lá sabendo, você tem que dormir tal horário, você precisa se alimentar dessa forma. E, né, todos eles dentro da empresa, dos grupos ali, eles, né, fazem muita brincadeira. Ai, coitado, tá ferrado, né? Quando chega um novo, vai ter que estudar, vai ter que ler, né? E tem um pouco essa cultura, né? Mas ao longo do tempo e da caminhada, eles percebem que isso traz retorno, traz resultados para eles. Então, eles começam a prestar atenção. Ainda outro dia eu fiz lá para cada um, mais ou menos 20 itens, né, que eu vou ter a próxima reunião com cada um, e está reforçando. E aí um escreveu, eu estou nesses planos aí eu falei, claro que tá. E se você fizer tudo isso daqui, tu vai parar lá no Barcelona. Porque se tu fizer, né, você, com o potencial que você tem, né, o problema é que, né... Mas esse eu acho que é diferenciado, né, Cláudia? Porque assim, o atleta, ele prepara o corpo. E ali você está preparando também, só que a mente. Então você faz academia, prepara o físico para o corpo e você está dando o além, que é a cabeça. Até porque tem também o adendo. Aquele que não é tão técnico, mas por ser disciplinado, esse vinga e acaba virando jogador. Gente, eu tenho assim uns 3 resultados que são dentro da empresa e totalmente o extra-campo. Esse trabalho que eu acredito muito que fez com que eles chegassem aonde eles estão. Porque, né, eram reprovados, ninguém apostava. E aí eu pensei, peraí, né? É um fato de um atacante que, quando eu olhei ele estava na Série C do estadual.
Aí eu olhei, gente, 1,85, canhoto, com essa estrutura, né? Aí eu fui pegar informações, não faz gol, é meio isso, meio aquilo. Eu pensei, não, mas com essa estrutura, se ele me ouvir, a gente vai conseguir fazer algo interessante, né? E aí começamos o trabalho e o resultado está hoje na primeira divisão do Uruguai, né? Então, O Cafu é um grande exemplo, né? Reprovou em Exato. E foi o trabalho mentalmente que fez ele... Mas assim, não é fácil a família, num primeiro momento, entender. Sim. Ainda tem uma restrição, né? Porque não é uma coisa assim comum, né? De que alguém vai ficar corrigindo, pegando no pé. Claro que a gente não consegue né? Eles estão num alojamento, a gente não consegue ter 100%, né, de estar lá junto, só se estivesse morando junto, né? Mas, assim, eu gosto de falar com eles com frequência, pré-jogo, pós-jogo. É bem cansativo também, né? Porque eu faço análise do comportamento, eu faço análise de postura deles, até quando eles estão lá no hino nacional, eu fico, meu Deus, esse menino está com o ombro baixo. Esse menino, isso não eleva a testosterona, isso não... Sabe? Coisa de coaching, coisa de performance, e aí acaba o jogo, poxa, se tu tivesse feito assim e tal, você teria um rendimento melhor, né? E são detalhezinhos. Verdade. Que nem, assim, não que ninguém olhe, hoje as pessoas estão olhando mais para isso, mas eu acho que se eu pudesse apontar o que está dando resultado, são realmente esses detalhes. Que tem acelerado o crescimento da tua empresa. Exatamente. E essa visão, não falo que ela é exclusiva feminina, né? Mas a mulher tem uma tendência de captar mais o todo, de captar emoções, de ver o que está, né? Lado mais afetivo. Exato. Né? E aí eu nunca tive problema nenhum com nenhum deles, né? De ter essa abertura deles, de ter essa confiança deles, de me falarem as coisas. Uma vez eu acho que foi numa participação que eu tive numa live, a pessoa perguntou, mas eles te ouvem esses conselhos? Ouvem, né? Não é uma coisa assim de cara, né, que eles aceitam, mas eles vão vendo o exemplo do outro, aí eu falo, esse menino aqui fez isso, por isso que ele está lá, a gente trabalhou isso e isso, né? Então, eles vão vendo que aquilo agrega, e hoje eu tenho atletas investindo na bolsa. Eu tenho atletas que leem, que estudam inglês. Que era o grande problema das gerações antigas, né? Que ficaram pobres depois de parar de jogar futebol porque não se prepararam. A vida do jogador é curta. Né? Você, depende do seu corpo, 30 e poucos anos você já está no limite. Então, muitos jogadores morreram, o Garrincha, por exemplo, morreu pobre, por aí vai. E porque não se prepararam enquanto tinham a oportunidade. Então, essa cabeça faz a diferença, né? E aí, sempre quando a família chega, eu gosto de trabalhar com a família, eu faço questão. Eu não consigo trabalhar, principalmente na parte da formação, só com o atleta. Gente, é o pai e a mãe que estão ali, que investiram, que, né, eu chamo eles, a gente forma um grupo e aquilo dá muito mais gás, muito mais força. E é o suporte do atleta, né? Gente, total, né? Imagina. E o sonho é deles também, né? E é lindo, é maravilhoso. Só que você tem que alinhar eles para fazer o correto. Né? Porque se você não explica todo o processo, a gente tem uma tabela lá das etapas da formação, né? Então, assim, ele está na iniciação, ele está no desenvolvimento. Bom, no desenvolvimento vai chegar ali 15, 17, vai acontecer esses fatores externos, ele vai começar a ter uma namorada, né? Daqui a pouco ela vai interferir, a gente tem que trabalhar ela junto, para ela entender aonde ela está se metendo, né? Porque não é fácil para ninguém, sim, né? Exato. A distância, enfim, o relacionamento. Depois vem o casamento deles, outra pessoa, ele começa a direcionar as dores, as conquistas, as coisas para aquela pessoa que está ali junto com ele. Os pais começam a ficar com aquela síndrome do ninho vazio. Exato. Poxa, agora me abandonou tudo que eu fiz por ele, mas é natural da vida, ele virou um adulto, agora ele tem lá uma namorada, uma esposa que está morando junto com ele, é natural que ele vai dividir mais as coisas com ela. Então, assim, são muitos detalhes que eu gosto de olhar e passar para eles terem essa leitura por onde eles vão passar no processo. E aí, cada etapa, poxa, pai, a gente já tinha falado, ia acontecer isso, é assim, vamos corrigir aqui, vamos alinhar aqui. E lá no final... E a história se repete, né? Olha que engraçado, porque assim, a maioria pensa, não, é lá treinar dentro do campo e acabou. Olha todo o preparo que uma empresa dessa tem.
E assim, a história como se repete, você fala pro pai que vai acontecer e de fato acontece. E Porque eles é veem a o média. exemplo daquele que já foi, né? Pô, perfeito. O meu maior problema foi com o primeiro, né? Sim. Que é problema, assim, no sentido Descobrindo a de... dor, né? De acontecer. Exatamente. Descobrindo. E dois novos, né? Eu e o atleta, né? Também sem experiência. O alemão também nunca tinha sido agenciado por ninguém. Ele treinava no Tupi, tinha desistido, né? De jogar. E eu, novata ali, colocando um monte de coisas para ele fazer que eu acreditava que... E ele é um menino E assim... tu testando, porque tu também não sabia se ia dar Testando certo, porque era a também. primeira vez. Ele foi minha cobaia. E aí, mas ele é um menino muito inteligente, muito empenhado, a família assim muito boa de trabalhar, comprou a ideia. Então, a mãe ela ia para o mercado, ela batia foto, eu comprei isso, você falou que é bom comer isso. Então, isso é mágico, isso dá uma força, dá uma energia para o resultado final, e a gente vê aí, né, a resiliência que esse menino teve, passou por lesões e está hoje brilhando lá na Série A do Gaúcho, né? Então, nada é por acaso. Isso que eu ia dizer agora. A grande realidade é que o sucesso não vem por acaso, né? Eu queria reforçar com quem está nos assistindo, prestar muita atenção, porque independente de você gostar ou não de futebol, aqui duas tônicas muito grandes, muito importantes. Primeiro, essa questão exatamente da paixão por aquilo que faz. Ou seja, de você estar dedicado 24 horas, independente de horário, de você realmente buscar ser um empreendedor, mas mostrando por que você realmente consegue chegar lá e ser empreendedor de sucesso. A dedicação que tem que ser, de fato, exclusiva. E segundo passo, Edinho, outro ponto aqui que a gente recebe volta e meia questões e aborda com os nossos convidados, mas hoje dá para aprofundar ainda mais, que chama-se gestão de pessoas. Verdade. Lidar com o ser humano... Literalmente, aqui o produto é a pessoa, né? É a pessoa. É a pessoa pura e simplesmente. Não faz parte de um processo para um produto final. O produto final dela é a pessoa. Então, a gente vai abordar muito essas questões que são grande tônica, grandes dúvidas que boa parte das pessoas, principalmente que estão começando o seu negócio, que já tem um início, uma caminhada, possuem nesse princípio. Cláudia, eu queria abordar uma outra questão muito importante para a gente já voltar nesses outros assuntos que a gente acabou de comentar, mas que eu acho que também é primordial na tua função. E, por favor, fique muito à vontade em querer falar nomes ou não. A gente está aqui para poder entender o contexto de forma até didática, né? Mas as categorias de base, em especial no futebol de Santa Catarina. Como é que estão os nossos clubes? Como é que você observa essa estrutura? Qual é a tua dificuldade ou facilidade em trabalhar com esses jovens diante do que tu tens, basicamente, à disposição aqui em termos de Estado? Uhum. Olha, eu acho o nosso Estado, eu gosto muito, eu acho fantástico, para falar a verdade, tá? Muitas pessoas me questionaram, nossa, mas com esse tempo já, eu considero assim que nativa mesmo, de forma bem profissional, posicionada, eu estou há 4 anos, né? Antes eu estava entre mãe e empresária ali. Depois eu desvinculei a figura de mãe, né, de atleta, e foquei 100%. Então, nesses 4 anos, muita gente me questionou, poxa, por que você não vem para São Paulo? Por que você não traz os meninos para cá? Por que você não trabalha aqui? E aí eu pensei, gente, nós temos grandes equipes aqui, camisas, né? O Sul, ele é referência em formação, então não só Santa Catarina, mas aqui os estados vizinhos, né? Mas principalmente o nosso estado tem excelentes centros de formação, e o que facilita é que quando eu gosto de trabalhar muito o atleta na região que ele está. Então, se o atleta é daqui de Santa Catarina, eu não gosto, no primeiro momento, de estar levando ele para São Paulo. Por exemplo, ele tem 13 anos, o Santos quer ele. Poxa, é o sonho da família, que legal, que grande oportunidade. Será? Né? Será que é interessante tirar esse atleta daqui, do seio familiar, dos amigos, da avó, do cachorro, né? Do passarinho, que eles são todos apegados com o contexto dele, né? E já desvincular, levar ele para lá e fazer essa formação tão massiva que a gente sabe que não é fácil, né? E ele tão precoce, né? Exatamente. Aí eu penso, poxa, a gente tem excelentes professores, excelentes, né, estruturas, não temos assim aquela coisa de São Paulo, né? Mas assim, se você olhar São Paulo Futebol Clube, Santos, são os grandes lá que são essa referência. Os demais, gente, perde para Santa Catarina, assim, no sentido de estrutura, sabe? Então, a gente tem, sim, além de profissionais, estrutura de campo, estruturas de gestão de base muito boas. Eu me virei sempre por aqui, né?
E eu gosto muito de tê-los aqui, porque eu consigo acompanhar mais o processo. Então, para mim, estar vindo assistir um jogo aqui em Blumenau, um jogo em Brusque, um jogo em Itajaí, até mesmo Criciúma, Tubarão, que eu já tive atletas lá na base, em Bituba, hoje, que tem um projeto fantástico lá também. Não é difícil para você se locomover e você acaba acompanhando o processo, acaba tendo um contato mais próximo de um diretor, de um técnico, pegando um feedback, né? Eu sinceramente, assim, eu gosto muito da nossa região. Outra coisa que eu gosto daqui a gente tem excelentes escolas, uma estrutura de cidades muito boas, de segurança pública. Eu já tive atletas que vieram de outros estados e as mães ficaram muito felizes com eles aqui, né, em cidades aqui, porque elas falavam, nossa, lá eu ficava preocupada 24 horas por dia, no centro que a gente morava, né? Então, aqui proporciona essa facilidade. Então, eu gosto demais do nosso estado assim, para a formação. Maravilha. Sheila? Só ia concluir o assunto anterior, a gente estava falando a respeito da tua formação, né? Tu comentou que tu estava estudando Direito quando tu iniciou nesse meio, e eu lembrei de uma história do mundo da música, que é o que eu conheço um pouco mais, do Manuel Poladian. O Manuel Poladian, ele era empresário de artistas nos anos 70, 80 e 90. Assim, alguns nomes grandes que ele empresariou: o RPM, o Titãs, aquela fase do Acústica MTV do Titãs, ele era um empresário. E ele falava muito, eu vi uma entrevista assim, a mais recente, mas tem outros documentos dele falando sobre a importância de trazer as coisas de fora para dentro do Brasil. Porque ele, nos anos 70, ele trabalhou na Rede Globo e ele trouxe alguns shows internacionais para dentro do Brasil através da Globo. E depois que ele saiu da Globo, ele foi morar um tempo na Europa, ele trabalhou na França com artistas. E quando ele veio para cá, ele trouxe muitos cases desses artistas da França e tentou aplicar principalmente no RPM. E o RPM estourou nos anos 80 com isso, com toda essa bagagem que ele trouxe. Mas depois de um tempo o RPM quis fazer de um outro jeito e foi onde ele se desligou do RPM e a gente sabe tudo o que aconteceu com o RPM. Estou trazendo isso para linkar com a importância que tem do que tu comentou de trazer as coisas que tu já estava vislumbrando lá fora, de meditação, de acompanhamento alimentar, etc. E o quão importante é realmente olhar para fora e trazer isso para dentro da nossa realidade aqui, né? E às vezes a gente está vendo uma coisa, não aposta nisso e depois isso vira moda, vira um negócio do momento e todo mundo está copiando e eu podia ter ganho muito dinheiro se eu tivesse acreditado um pouco mais nessa ideia lá de trás, né? O tal do pioneiro, né? Na verdade, ver uma visão que ninguém tá vendo, Exato, né? Exatamente. Legal. Ô, Cláudia, deixa eu fazer uma pergunta no sentido de você... A gente se conheceu, inclusive, no Metropolitano, você fazendo causas sociais. Então, o futebol é um meio de muito dinheiro, né? Todo mundo quer ser o Neymar, todo mundo quer ser, né, o Ronaldinho Gaúcho, mas a verdade é que 98% dos jogadores do Brasil ganham menos de 2, 3 mil reais. Né? A realidade ela é muito mais dura do que aquela pequena fatia que está no alto cenário. E aí você sempre teve uma preocupação social. Você hoje comenta aqui várias ações e eu queria que você comentasse um pouquinho de quanto isso, né, faz a diferença, essa sua visão de fato de não ser só empresária do cara de sucesso, mas essa formação de atletas. Eu lembro na época você levou os profissionais do Metropolitano na PAI. Então conta um pouquinho disso, essa diferença que você pode fazer na vida das pessoas. Então, tá alinhado, né, com o propósito, com você agregar na vida deles, né? Eu acho que quando eles estão ali num clube, fechados ali todo dia naquela rotina de treino, né? A gente sabe o quão maçante é isso também, né? Mas eu acho que todo mundo precisa desenvolver esse olhar, né? E isso faz parte da formação. Então, quando você tem a oportunidade, eu lembro que a gente levou os meninos da base para o asilo também. Eles tocaram violão, eles contaram histórias. E aí você viu quanto eles se realizaram de estar fazendo isso, né? E aí eles falavam, poxa, eu estou longe do meu avô, isso foi tão legal. E as pessoas que estavam lá, né? Poxa, eu estou longe do meu neto, dos meus filhos, e como isso foi fantástico, né? E a gente sabe que isso, eu não vou lembrar agora o nome do termo científico, mas isso traz... para o nosso corpo, ele dispara os químicos, né, positivos que te fortalecem em questão de resiliência, de autoconhecimento, que você estar fazendo bem, né? Isso te traz
toda essa coisa que te eleva, digamos assim, né? E eles voltaram de lá muito felizes, aquela ação na PAI foi fantástica, né? O brilho no olho era de todo mundo lá, né? E o quanto que eles gostaram, e eram os atletas profissionais, né? Então, foi bacana, porque já adultos, né, também, eles compraram muito bem a ideia. E calcula para a própria instituição também o prazer de receber o time profissional do Metropolitano, né? E envolve milhares de coisas, inclusive os patrocinadores que estavam na camisa, a visibilidade, a tua marca está associada a algo positivo, né? Então, você vê como marca. O Paulinho, lateral direito, um dos destaques do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Juventude, inclusive. Ele comentou esses dias na rede social, ele estava nessa visita da PAI e do asilo. Ele comentou. Ele comentou quanto isso ajudou ele. Né? Ele era, se não me engano, paranaense, e ele estava longe de casa, começo de carreira. Como isso fez a diferença para ele. Sim, e outra coisa que eu acho muito importante é trazer eles para uma realidade, né? Porque se vende, aquilo que você falou, uma vida de luxo, de status, como se isso preenchesse, né, o ser humano. E, às vezes, eles entram com essa visão, né? Eu quero ser o cara que vai de jatinho no final do ano visitar a família. Que legal, mas não é só isso, gente. O mundo fora do teu umbigo, ele, né, é diferente, e pode acontecer que você não vá chegar lá e você vai precisar de outras habilidades, de outras, né, situações, de outras profissões, né? E eu gosto de trazer essas coisas para eles, porque a gente vê exemplos de grandes atletas com uma humildade fantástica, né? Um é o Cristiano Ronaldo, que eu admiro ele demais como ser humano também, né? E eu gosto de passar isso para eles como algo fundamental para a vida deles. Porque a humildade, né? É tudo, gente. É a base. Porque, na verdade, Cláudia, também tem o contrário. Aqueles que chegaram lá, conquistaram isso e perderam tudo. Um exemplo ainda mais recente, o Túlio Maravilha, do Botafogo, campeão brasileiro pelo Botafogo em 95, com cobertura na Barra da Tijuca. E ele chegou ao fundo do poço, andando de carro emprestado, inclusive. E ele confessa isso não esconde para ninguém. Vários outros atletas que foram referência para nós, que já foram ídolos, com grandes fortunas. O Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. Endividado ao máximo. Mas, assim, eu diria até nessa questão do futebol, de pessoas que até então, um pouco tempo atrás, nós botávamos lá em cima, e hoje já nem lembra mais. Acaba lembrando muitas vezes se você ver alguma reportagem falando do quanto ele está mal, porque ele realmente virou um anônimo, às vezes em situações assim que você não acredita, da qual a pessoa está hoje vivendo. Milhares de exemplos. Né? E eram riquíssimos, pessoas com grandes... Então você está trabalhando uma coisa que é muito difícil, mas que tem durabilidade, que é base. Sim. O Falcão sempre fala que o atleta morre 2 vezes. Ele morre enquanto jogador e depois enquanto ser humano. Mas esta primeira morte, enquanto jogador, é muito equivalente. É evidente que não dá para se comparar, mas o que ele quer dizer? De repente, a pessoa fica sem chão. Ela tem que recomeçar a vida dela. E aí, o que ela vai fazer? Ser uma profissão. Ser uma profissão, exatamente. Agora, vamos pegar bons exemplos. Lá na década de 70, Tostão, atleta e estudando para ser médico. Sócrates, atleta na década de 80 e médico. Casos excelentes, fantásticos. Temos o Sávio, né? Aqui Sávio. O Sávio, eu fui numa palestra dele. O Sávio hoje investe em imóveis, na bolsa, né? E ele conta, assim, desde o primeiro momento da carreira dele, esse foco e esse olhar, né, com cuidado para todas as áreas, né, da vida dele, né? E aí eu sempre gosto de trabalhar com eles todas as áreas da vida que fazem a nossa roda da vida girar, né? Se você tem um desequilíbrio financeiro, isso vai atrapalhar o sono, isso, né? Se, por exemplo, teu relacionamento não está muito bem, vai afetar uma outra área da vida, da mesma forma a saúde, da mesma forma a espiritualidade, né? Então, a gente passa por todas essas áreas dentro do processo de formação do extracampo, né? Eu digo que o atleta que não compra essa ideia de pelo menos ter o conhecimento, né? Ele pode não aplicar, depois ele pode querer não usar, enfim. Mas ele vai passar no processo da gestão da carreira dele por toda essa formação. Eu gosto de contribuir com isso e vejo que isso dá uma sustentação de longo prazo espetacular.
E quem te auxilia? Tens uma equipe? Quem é que te auxilia no dia a dia? Como é que funciona essa tua jornada que é tão exaustiva, mas ao mesmo tempo assim tão eficiente? Eu tenho um apoio psicológico, né, muito bom, que tá aqui me acompanhando, que é o meu marido. Mas eu faço 100% sozinha, né? Eu não tenho funcionário. Ainda eu estou pensando em contratar alguém para me auxiliar, porque está sendo muito puxado, né? Esses últimos 3 meses assim, foi bem extenso, né? De trabalhar um dia assim, exaustivo e no outro dia não conseguir levantar da cama, porque a energia assim, né, tá lá embaixo. A demanda ela é muito grande, né? Porque também a forma que eu trabalho, eu abro para que a demanda seja, né? Acaba a mãe ligando, o atleta às vezes liga 11 horas da noite, o pai no outro dia está lá para conversar, depois é a namorada, e eu atendo todo mundo e fico alinhando todo mundo e vamos lá, né? Então isso dá um desgaste assim enorme, né? E eu também sou ser humano, então eu também não estou bem todo dia. Tem dias que eu estou acabada. E o menino acabou de perder um jogo, tá lá triste, eu fui dispensado, lá vou eu, respiro e vem cá, vamos lá, é assim, vamos de novo, né? Já passou por situações que nem eu não estava mais acreditando em mim, neles, e agora o que eu falo, né? Não, vamos lá, e vamos na fé. E eu desenvolvi uma resiliência, assim. O maior ganho que eu tive com o que eu faço hoje é quem eu me tornei, né? A resiliência, a paciência que eu desenvolvi é algo absurdo. Assim, hoje eu olho, eu não era essa pessoa, eu era uma pessoa muito reativa, né? E hoje em dia, se precisar fazer 1000 vezes o processo, falar 1000 vezes para o menino, eu vou lá falar 1000 vezes, sabe? Então, você foi aprendendo e você agora repassa isso. E o que me chama a atenção, Cláudia, do teu trabalho, como diferente a gente conhece muito bem futebol e sabe que não é padrão. Eu lembro de um caso no Paraná, se não me engano, Londrina, onde inclusive até imóvel para o cara, Sim. Ambientação. Eu lembro que você fez um manual para ele Sim. dos pontos. Conta um pouquinho disso, esse serviço diferente aí. Então, eu tenho um nicho assim de pontos que a empresa também trabalha, né? E aí eu pensei, poxa, eu sou muito exigente com tudo, eu gosto de fazer tudo muito bem feito, isso é a minha característica, assim. E aí eu pensei, o que eu posso fazer de extraordinário, né? Porque o comum é o comum, né? Aí eu sabia que ele ia mudar, ele veio de Portugal, ele estava jogando lá, e ele contratou a empresa para uma representação dentro de um período que ele queria jogar no Brasil, fazer o nome dele, se fortalecer aqui. Então, a gente conseguiu para ele lá no Londrina. Ele foi num primeiro momento e depois a esposa viria com a filha, né? Aí eu pensei, nossa, ela vai chegar numa cidade nova, como que vai ser, né? Já fui lá. Até um telefone do pastor da igreja, que eu sabia que ela ia, eu arrumei para ele recepcionar ela bem. Eu arrumei uma taxista mulher para buscar ela no aeroporto, caso ela precisasse. Porque, né, poxa, ela está chegando na cidade, é tudo novo, para onde é que ela vai? Talvez ela esteja insegura, enfim, né? Eu pensei em tudo. E aí eu coloquei telefone dos serviços essenciais, eu fiz um mapeamento, lugares turísticos para eles ir final de semana, já para ela gostar da cidade, para ela ver o que tinha para fazer em Londrina, os restaurantes, de tudo quanto é perfil, e mandei. Ela assim, meu Deus, o que é isso? Que fantástico, ninguém nunca tratou a gente assim, ninguém nunca olhou para mim, só para o meu marido, né? E isso só não foi excepcional porque eu queria mandar flores para recepcionar ela e não consegui, não deu tempo, não sei o que deu. Mas, assim, eu gosto de fazer isso, eu me sinto bem, eu gosto de receber o uau, sabe? Da pessoa pensar. E isso não tem... Isso é uma coisa assim para a vida, você faz amigos. Exato. Não, e olha como você reinventa. Pô, empresário de futebol já existe há tantos anos e você reinventa de uma forma diferente e olha como encanta. Um jogador, e eu lembro, se não me engano, ele era até o capitão do Londrina depois. Nossa, ele então, assim, foi jogador fantástico veterano, lá. Um jogador assim, com carreira consolidada, a mulher nunca viu isso. Exatamente. Então, olha como se encanta, olha a diferença. É que transcende a profissão, ela vai para o Sim, lado humano. exatamente. E esse é um diferencial, você, enquanto mulher, é extremamente significativo. E daí, finalizou o trabalho com ele, mas eu sei que na rodinha de amigos, um dia eles vão falar, olha, essa pessoa fez um serviço assim, Exatamente. né?
Então, eu já recebi algumas críticas assim, nossa, mas com esse tempo de trabalho, já era para estar não sei aonde. Eu disse, não, eu estou onde eu estou, muito feliz, estou construindo algo bem legal. Essa semana aconteceu uma coisa legal, que eu liguei para um clube aqui de Santa Catarina e o diretor foi o diretor que estava na Chapecoense bem no meu início, quando o alemão foi para lá, né? Então, lá eu demonstrei uma ética de trabalho, um respeito por ele, pela decisão que ele teve na época. Eu peguei um feedback com aquilo que ele me passou que faltava do atleta. A gente foi trabalhar. Eu nunca fiquei, poxa, dispensou meu atleta, isso, aquilo, né? E hoje eu encontrei ele chamou para tomar um café essa semana, né? E aí ele falou, poxa, Cláudia, você é referência aqui, eu conheço o teu trabalho, fui te acompanhando, o que você fez com o atleta que a gente dispensou, né? Então, assim, eu gosto de construir isso, sabe? E isso demanda tempo. Exato. Né? Você tem que passar pela prova do tempo. Um relacionamento que você constrói no futebol não é do dia para a noite, né? E é assim. Mas o legado que tu vai deixando, ele é muito bom, né? E tu tem que pensar nisso como empresário. Tu não pode só olhar pra frente. Tu tem que só para um pensar business, só para ali, pro imediato, né? Exatamente. Até porque, assim, tem muita gente que faz isso. E dá mais dinheiro, Né? né? É lógico. Tá só de olho exatamente na questão financeira. Se o atleta não prestou por qualquer motivo, joga fora. Sim. Né? Não me interessa o que aconteceu. Vamos em frente e tal, né? Então, seria tem mais muito fácil isso, de né? operar, né? É mais fácil. E eu também não critico, porque é o mercado, Sim, ele é assim, sim, né? sim. O padrão é esse. Tem um erro do atleta por trás disso também, né? Tem, gente, que eu quis agregar um pouquinho Cada caso fora é um caso, né? do padrão, mas é um... Só que o cuidado do ser humano é muito especial, Cláudia. Esse é um lado muito importante. A gente tem que enaltecer, porque você está tratando do cidadão. Sim, eu né? falo para os meninos, gente, lá dentro, infelizmente, você é peça de troca. Lesionou, você não é mais ninguém, infelizmente. Eles têm que substituir, a roda tem que andar, e, né? Quem acompanha assim. um pouquinho o futebol, foi preso agora essa semana o ex-lateral do Vasco, Max, que teve uma carreira interessante em alguns clubes grandes, preso, estelionato, literalmente agora indo a um presídio, enfim. Então, é isso. Ou seja, é um cidadão que não foi bem trabalhado de alguma forma, faltou base, faltou alguma coisa para esse rapaz, porque, de repente, de ídolo, hoje é um presidiário. E não é o primeiro caso. Então tem isso, também entram no mundo do crime, entram em situações erradas. Não, que a gente também vai tem um Robinho, chegar... né? Recente também tem um Robinho que está sendo né? na Europa. Se ele Foi botar o pé lá, condenado, ele vai última preso. instância. Exato. Um ídolo brasileiro. E não que ele não passou por conselhos, não Sim. significa isso também, né? Porque Sim. às vezes a gente passa tudo e é muito pessoal Claro. se alguém vai acatar ou não, A decisão né? da pessoa. Não é porque outra empresa lá também não deu certo, o menino que foi problema. Mas não, diminui a margem, são né, milhares Cláudia? de fatores. Exatamente. Era esse o ponto que eu queria pegar. Eu nunca esqueço, um dia eu estava no Tupi vendo um treino. E aí, porque os pais, eles comentam de tudo e tal, e eu gosto sempre de ouvi-los, né? Porque eles trazem muita informação importante, a gente vai alinhando o trabalho dentro das necessidades, você vai identificando as dores, né? E eu lembro que eu olhei assim, eu pensei, mas o que falta? Por que esses meninos têm o talento e não dá? Por quê? Se ele é muito bom, se ele é um craque, o que está faltando, né? E aí eu foquei nesse o que estava faltando, né? Nesse extracampo, né? Que eu chamo de formação extracampo. É porque o dentro do campo, ele já vai ter no Já clube, vai né? ter. O treinador já vai fazer, o O preparador próprio físico. futebol, ele passa milhares, né, de conceitos ali de cooperação, de humildade, de resiliência. Ele já é fantástico por si só, sem né? dúvida, superação, Dentro de campo, Trabalho né? coletivo. Sim. E eu acho que esse é o diferencial de enquanto mulher, porque o homem já visa mais o campo, né? A gente vai analisar, a gente analisa o chute, a gente analisa... A mulher tá vendo esse extra. Ô, Cláudia, pegando um gancho que você comentou, né? O seu jeito de trabalhar é diferente de outros empresários, está tudo certo. Mas nesse meio é um meio que tem muita parceria. A gente fez aqui algumas entrevistas já, e a maioria das entrevistas que a gente fez, ela não tem essa parceria. A Thaline, da Vida Natural, ela comentou isso também. A parceria com o personal trainer, a parceria com academias. No seu caso, por exemplo, o alemão que foi para o Japão, foi por meio de uma parceria. Você tem outros atletas com outras empresas que o acompanham. Então, como é que é isso um pouquinho? Você tem parceria com o concorrente, ao mesmo tempo ele não é concorrente? Como é que funciona esse meio no business aí? Sim. A parceria, num primeiro momento, eu
achei interessante para mim e para o atleta por conta de know-how, né? Poxa, eu não tinha o know-how de operação de uma transação internacional, né? E aí, por mais que, num primeiro momento, poxa, poderia ter aquela visão, não, mas esse negócio é só meu, eu vou ganhar sozinho, eu que investi, e a hora que der retorno é meu, né? Eu vejo muita gente não crescendo por ser assim, né? E aí eu penso, poxa, por que não? Vamos ver o que tem para agregar e vamos somar junto e vamos dividir, e é assim, né? E aí, quando eu percebi que alguns atletas da empresa tinham um potencial de atingir um patamar que eu ainda não tinha transitado, porque eu também estou em fase de evolução dentro do processo, enfim. Você começa da base, você não tem uma experiência de uma transação internacional, são contratos diferentes, são negociações diferentes, que demoram aí 60 dias, 90 dias, às vezes, né? Credibilidade no mercado, né? Por exemplo, Exatamente, no caso do Japão, o sócio da empresa é de lá, tem parente. Exatamente. Então, assim, eu acho muito positivo, muito mesmo, agrega demais. Todas as parcerias que passaram pela minha empresa foram fantásticas, não posso reclamar de ninguém. Pessoas assim fantásticas que fizeram um trabalho bom. E vai da gente também escolher, né, com quem que você vai operar. E aí depois, por oportunidades de negócio, a gente vai, né, mudando, vai vendo quem, né? Hoje eu tenho atletas que eu tenho parceria com as top 3 do Brasil, né? E aí, imagina você ter um atleta em parceria com uma empresa dessa, o know-how que te traz, a experiência que te traz, os contatos que te traz também, porque ao mesmo tempo que eles estão levando uma parte do meu atleta, digamos assim, do meu negócio, eles estão me entregando também. Então, é um ganha-ganha. E quando você tem essa visão de ganha-ganha, você cresce muito mais, você potencializa, né? Esse ano que passou, no final do ano, foi fantástico. A gente fez uma parceria com o nigeriano, né? E foi algo assim que me agregou, me abriu portas, me abriu outros negócios para dentro da empresa. Fantástico. Então, assim, você também ter um produto que daqui a pouco proporciona isso é interessante, né? E todo o contexto. Você falou de nigeriano, você tinha um jogador nigeriano, ou tem? Enfim, Tenho. Como é que é isso? Então, Um cara que fala outra língua, é uma cultura muito diferente. O Eberê, né? O Eberê é uma figura. Passou pelo Metropolitano. Pelo metrô. Né? O Eberê, quando chegou, a gente não teve essa dificuldade da linguagem, né? Porque ele é um atleta assim, excepcional, ele é fantástico. Ele fala português e escreve perfeito, assim, né? Muito bem por um estrangeiro. O fato dele ter passado pela Argentina proporcionou a facilidade para aprender o português, né? Mas, ele veio da língua, né, nativa dele, da tribo dele, para o inglês, que eles falam lá, né? Aí chegou aqui, aprendeu espanhol, depois o português, e hoje ele estuda francês, porque a gente quer dar um outro passo e ele já está se preparando. Então, assim, ele é fantástico. Apareceu por conta de uma necessidade, né, de uma família que acolheu ele no Rio Grande do Sul. E aí, indica aqui, indica lá, e apareceu na minha mão. E quando chegou, ele estava sem perspectiva, com um emocional totalmente abalado. Longíssimo de casa. Praticamente abandonado no Brasil, né, pela pessoa que trouxe ele para o Brasil. Passou também a fase ali da pandemia, alguns contratos que haviam sido elaborados anteriormente não deu certo, ele estava com problema de documentação. A situação assim nebuloso. Que, sinceramente, só a Cláudia mesmo para encarar, sabe? E aí eu olhei o currículo, pensei assim, gente, mas ele é um campeão mundial com 23 anos. Ele jogou em Copa do Mundo, né? Dá para fazer algo, né? Vamos lá. E o mercado ele não tem essa paciência, ele não tem esse tempo, para falar bem a verdade. É do mercado não ter esse tempo. Mas com a idade que ele já estava, né? E isso me demandou uma energia, um tempo, né? Milhares de coisas para alinhar. E você colocar na cabeça de um atleta desse, que estava no Rosário Central, para ele jogar uma B do Catarinense, né?
E aí ele aceitar jogar naquele campo, ele se adequar àquele campo, ele se adequar àquela realidade de estrutura que ele nunca tinha pisado, né? Cultura diferente. Né? Um tipo de futebol praticado. Sim, então isso demanda realmente um trabalho diferencial, porque senão... E onde é que ele anda hoje em dia? Ele está jogando a primeira do Mineiro. Qual é o time? Tá no Pouso Alegre lá. Sei. Uhum. A equipe assim ainda não deu uma liga, né? Mas ele tem feito bons jogos, estou gostando. Até essa semana eu falei uma meia hora com ele, elogiei ele muito, porque eu estou acompanhando, estou bem feliz com o desempenho dele. Ele está evoluindo, porque ele também estava, né? Perdeu time, perdeu muita coisa assim nessa caminhada. E como ele está evoluindo, está fantástico, assim, bem legal. Nós falamos antes de forma mais rápida, mas queria entrar um pouquinho mais nesse assunto. Quando você falou ali só a Cláudia para poder preparar esse atleta, o maridão ali, o Neymar, ele deu aquele sorriso de canto e boca, assim, sabendo de tudo que representa. Eu queria que tu falasse um pouco mais disso. Quer dizer, você trabalhando sozinha, o que representa realmente esse teu marido na tua vida? O que é esse suporte que você tanto precisa? Porque ajudar tanta gente, principalmente com o nível psicológico, com a questão dos problemas, você está canalizando para ti muito dessas situações. Nossa. E é por isso que a tua energia, muitas vezes, ela deixa de existir naquele dia. Então, essa tua base familiar, qual é a diferença que faz na tua vida? Nossa, toda a diferença, né? Não só disso, mas de você ter uma pessoa madura do teu lado, compreensiva, né? Eu trabalho em um ambiente totalmente masculino e é sempre uma pergunta: teu marido deixa você tá viajando assim, sozinha, teu marido deixa? Eu disse, é um negócio, nós somos sócios na outra empresa, nessa aqui o CNPJ tá só a Cláudia, mas ele é sócio da minha vida, de tudo que eu tenho, a gente construiu junto. As primeiras chuteiras, quem pagava era ele, né? Vinha da empresa VS, né? Então, ele é um excelente profissional no que ele faz e ele me dá todo esse amparo. E muitas vezes ele é o motorista que está indo junto lá comigo, porque vai dirigir até Tubarão, para mim é cansativo, é risco. Se eu estou levando um outro menino junto, quem vai no volante é ele, não vai ser eu, né? Porque eu não me garanto tanto, é uma responsabilidade, né? Que eu penso, poxa, né? Deixa para alguém mais experiente. Então, ele, o meu enteado, né? A minha família, meu pai, minha mãe, enfim, né? Mas ele tem um papel assim fundamental, uma paciência que só ele tem, né? Porque eu divido o meu tempo com outras pessoas, né? E de final de semana, inclusive, né? Mas a gente tenta equilibrar tudo, né? Para isso também eu tive que me fortalecer muito com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, no sentido de saber também destinar o tempo correto, do estado de presença. Não, agora eu tô aqui, né? Mas a paciência dele eu acho que é o ponto principal. Eu já tive meninos que moraram 6 meses a 8 meses dentro da minha casa, né? E aí é louça, né? Até bagunça, né? Privacidade, né? E ele sempre lá colaborando, incentivando. E ele é a pessoa que, quando eu estou assim, exausta, ele fala, não, vai, eu sei quem você é, eu sei que você consegue. Aquele apoio de todas as horas. Uhum. E a gente acompanha, né, Mazinho? O Neymar aí nos jogos, a gente já viu junto algumas vezes. Enfim, então tá aqui hoje presente, é um parceiro mesmo, né? E a importância disso, né? De ter uma pessoa assim, né? Não, é um porto seguro, né? Mas esse lado feminino, e aí você entrou nesse outro campo tão importante, que é esse mundo machista do futebol, que é inegável, visível em muitas situações. Te impediu já de alguma oportunidade? Você teve dificuldades de relacionamento por conta disso, de entrada em algum clube? Claro, de novo, ficas muito à vontade para citar o que tu bem quiseres. Mas esse tema principal, ou seja, esse caminhar teu enquanto mulher dentro de um mundo tão machista. Então, primeiro que eu já entrei sabendo, né? Então, eu nunca fui vítima, eu sempre tenho a questão da autorresponsabilidade muito forte, né, na minha vida. Então, assim, eu já sabia que era um mundo machista. Antes disso, eu trabalhava na delegacia, então aquela experiência também me deu bastante suporte, né? Eu auxiliava ali com a parte de inquéritos, né? De oitivas. Então, já tu tem uma experiência assim, né? E eu nunca tive dificuldade nenhuma, para falar bem a verdade, eu me sinto muito bem,
nesse meio. Eu sempre tive um respeito, eu acho que tem a ver com a minha postura, com a forma com que eu me apresento nos locais, com quem é a Cláudia, eu sempre sou muito verdadeira. Então, assim, eu tenho muitos amigos, muito pelo contrário. É uma coisa que as pessoas pensam, mas você sofreu muito preconceito. O preconceito, ele existe nas partes mais, assim, como que ia dizer, amadoras, né? Quanto mais amador for o profissional que vai te atender, mais o risco do preconceito. Quando você faz o business realmente ali, com inteligência de mercado, de operação, eles não querem saber se é a Cláudia, se é a azul, amarelo que levou lá, eles querem saber o que você entrega. Então, eu sempre fui muito assim, com um papo muito profissional, muito jurídico também, me ajuda demais a minha formação. E me preparei muito para sentar numa mesa, negociar um atleta. Óbvio que no começo eu cometi muita gafe, eu errava a posição, né, do atleta. Os meninos riam que eu falava que o jogador era do PSG, eu falava que ele era do Barcelona. E normal, né, do início. Mas eu nunca fui, nossa, errei, e agora? Não, pelo contrário, né? Eu errava de um lado e arrumava, falava 1000 coisas melhor do outro, e vamos lá, né? Então, assim, já tive assim, olhares, mas eu vejo que é mais curiosidade. Tipo assim, nossa, é uma mulher, vamos ver o que ela vai falar? Mas por curiosidade nem sempre é o preconceito. Eu vejo mais curiosidade. Uma vez eu fui num clube apresentar um atleta e foi muito engraçado, porque era uma salinha pequena. E eu cheguei lá com o diretor da base e, em tese, era para ele só me receber, né? E, de repente, estava o treinador do 17, o treinador do 15, preparador físico, o do profissional, e encheu a sala. Eu pensei, meu Deus, né? E aí, na verdade, eles queriam ver o que eu estava falando. E eu fui muito bem preparada, eu fui com o currículo do atleta, eu fui com mapeamento de estado psicológico do atleta. Eu disse, isso daqui você vai entregar para a psicóloga do clube, a estrutura familiar desse atleta é assim, ele já passou por isso, ele já teve isso, esse é o dossiê da vida dele. E eles ficaram, quem é essa mulher? Meu Imagina, Deus. Né? E aí depois um dos treinadores, que é amigo meu, ele falou, Cláudia, você foi o assunto no refeitório. Poxa, eles ficaram impressionados com a tua apresentação. E era um clube assim que tinha um know-how, um conhecimento muito legal, e para mim isso foi muito positivo, né? Então eu acho que isso ele vai quebrando barreiras, né? Aquilo que você entrega, o profissional que você é, a forma que você se posiciona. Não vou dizer que não tem, né? Lá veio aquela mulher, atleta de mulher. Eu já tive, sim, muitas investidas de outras empresas nos meus atletas, falando assim, cara, você é representado por uma mulher, você acha que ela vai te levar aonde? Pais de atletas já chegaram a falar para mim, Cláudia, tal empresa lá falou assim, nossa, você vai deixar teu filho na mão daquela mulher? Poxa, mulher não tem lugar no mercado, não sabe fazer negócio. E os pais, né, contavam assim para mim, e eles, né, talvez não sabem a relação que a gente tem, né, entre família. Isso acaba chegando até mim. E aí eu pensei, poxa, que legal, tô incomodando esse pessoal, né? Enfim, mas assim... Mas esse gancho, eu lembro de uma vez que você comentou, talvez mudou, mas eu lembro que você comentou que não tinha nem contrato com os atletas, que estava na confiança. Mas agora dá para entender um pouquinho por quê, né? Todo esse braço... Eu passei com... O alemão mesmo foi um atleta que eu fiz contrato com ele, recente. E estava anos já ali na confiança. Né? E... Não tinha, então o próprio Eduardo, né, o Dudu foi ele que me escolheu. O pai dele conta para mim, né, que ele estava indo muito bem. O pai dele mapeou alguns nomes, algumas empresas que haviam chegado até ele falando que queriam representar o Dudu. Alguns próprios diretores haviam indicado algumas empresas, e ele falou, não, pai, eu quero a Cláudia. Daí ele falou, nossa, quem que é a Cláudia, né? Quem é essa mulher? Daí foi lá em casa um dia, ele, o menino, e foi fantástico. A gente é muito amigo, o seu Edson me dá muito conselho, a gente troca ideias, trabalha junto, arruma daqui, arruma de lá. E o Du é meu filho do
coração, né? Eu falo para ele. E estamos aí, eu acho, o Eduardo também é um dos atletas do início, né? E olha como isso é importante. Não vou citar o nome, mas teve um atleta aí que estava abandonado no mercado, até te pedi ajuda na época, tu ajudou. E esse atleta, ele tinha assinado o contrato, ele tinha um histórico muito bom, mas ele tinha assinado o contrato com o empresário. Ele estava na época de Natal esperando a ligação do empresário. Lembra, Mazinho? Conversamos com ele. Uhum. Ele, Natal, esperando a ligação. Ano Novo, esperando a ligação. Começando janeiro, ele esperando a ligação. E o empresário nem aí para ele. E ele com um contrato com o cara. Então, assim, você vê, talvez aquele empresário nem lembrasse daquele atleta, porque era um ativo que não estava em alta no momento. Mas para o cara, ele esperava aquela ligação para ele ter o pão na mesa. Para ele ter... E, assim, um atleta muito bem assim, resolvido, um profissional que podia trabalhar em qualquer outra área, mas ele queria realizar o sonho de jogador. Inclusive, um dos grandes amigos dele tá lá, vai jogar o Mundial aí do Palmeiras. Então, poxa, ele tinha esse sonho, mas o empresário nem aí para ele. Então, olha a diferença de um profissional como você, Cláudia, para um outro profissional que é bem sucedido também, mas que não pensa da mesma forma que as pessoas. E o menino de tanta ética que ele nunca criticou o empresário. Ele falava do aguardo que ele estava da ligação, enfim, mas nem por isso ele criticou ou falou alguma coisa de tudo que ele já havia sido ajudado. Pelo contrário, era grato, inclusive, a tudo que já havia recebido. Então, mostra que é diferenciado. Eu conheço alguns que eles falam assim, nossa, mas o meu nunca assistiu um jogo, nem liga para mim... mas é outro tipo de business, né? Sim. Tá lá a cartela e a pessoa já tem aquele negócio. Eu acho que também a pessoa que já entra sabendo que é aquele ritmo, é aquela forma. E é assim que a roda gira, né? Ô, Cláudio, eu acho que o que tu deixas de lição nessa tua fala, que é tão fundamental da questão do machismo, é que o profissionalismo está vencendo. Sim. E aí a gente pode jogar isso para qualquer outra área, Total. que é muito importante, né? Ou seja, independente do que você seja, independente, não estou falando aqui de forma pejorativa, pelo contrário, de meritocracia. da diversidade. E isso, a meritocracia está vencendo, o profissionalismo está vencendo, até porque essas pessoas que são, porventura, preconceituosas estão ficando para trás. Sim, exatamente. Você usa uma outra palavra fantástica, mostra o amadorismo dessas pessoas, né? O mundo atual hoje não permite mais perder negócios. Exatamente. Os atletas, vamos lá, Cláudio, vamos comparar inclusive os atletas. O que eram os atletas da década de 90, para não precisar ir mais longe, o que são os atletas atuais? Por que hoje o torcedor muitas vezes fala o futebol raiz está ficando chato, o futebol não é mais raiz, o futebol está virando profissional, de fato, porque envolve muito dinheiro. Como é que um patrocinador vai ficar botando uma grana pesada em cima de um cara que dirige bêbado, que volta e meia está fazendo uma atrocidade, que bate na esposa? Essa que é real, ninguém mais quer colar sua marca nesse tipo de personagem. Então, o futebol realmente ele virou profissional na essência, não é isso, Cláudia? Exatamente. E são milhares de fatores, né, que interferem nesse profissional e que, se você não olhar para isso, você coloca em risco o teu investimento, o investimento do clube nele, o teu nome, o teu negócio, os patrocinadores do clube. É muito além. Isso é amplo. A gente não pode mais olhar o conceito ali básico, né, do atleta. Existe uma gama de fatores envolvidos, né, para a roda do business todo girar como um todo, né? Essa que é a verdade. E o ponto fundamental é a gestão e o mais sistêmica possível, né? Olhando todas as áreas. Eu acho que é o diferencial para clube, para empresário, para todos os envolvidos. Você aprendeu a visão periférica e você está conseguindo no campo da sua empresa trazer. Ô, Cláudia, a gente já vai para as perguntas ali, enquanto o Sheila prepara. No meio da sua jornada, você teve passagens por clubes, né? Eu lembro do próprio Carlos Renault ali em Brusque. Conta um pouquinho disso, assim, porque você é uma equipe, que já é difícil. E ainda você abraça mais um desafio de tocar um clube. Comenta um pouquinho sobre isso. Então, hoje a empresa ela tem um nicho também que eu trabalho a parte de assessoria, consultoria, né? O coaching também ele é um braço. Hoje eu não estou conseguindo, né, atender pessoas fora da empresa. Então, algumas empresas, alguns empresários chegam para mim e falam, olha, eu estou com uma dificuldade nesse atleta, tu consegue fazer um coach com ele? Faço, né? Aí a gente faz o acerto lá, eu faço. Mas não é uma área assim, que eu estou tão aberta assim, para atender, porque eu não estou dando conta da demanda, né? Mas
Na questão de consultoria, de assessoria, eu sou apaixonada por gestão, né? A gestão do clube mesmo me encanta. Eu amo futebol em todos os aspectos, né? Eu vou numa rouparia, eu acho aquilo mágico. Eu vou lá no estoque, eu acho aquilo incrível. Então, os bastidores, eu amo tudo, sabe? Então, é paixão, né? E aí, quando surgiu a oportunidade, o Carlos Renault estava retomando a atividade profissional, né? Porque ele estava afastado. O clube mais antigo do estado, Exato. né? E aí eu cheguei lá, eu vi aquela história linda, né? Me apaixonei, cheio de conceitos históricos lá. É bem fantástico. E aí uma diretoria também apaixonada e eles pediram esse auxílio. Então, a gente fez toda essa transição, organizou um plano de gestão e aí eu fui me envolvendo, né? Só que chegou uma época, houve a oportunidade de eu me desvincular da minha empresa, né? Talvez vender ela, fazer alguma coisa para trabalhar exclusivamente com clubes, né? Não só eles, hoje eu presto consultoria para outros clubes, com documentação, com contratos, inclusive com planos de gestão, já fiz alguns, bem bacana, assim. E aí o que teve também a parte da reestruturação ali do gramado, né? A parceria público-privada entre a Van, prefeitura e o próprio estádio. Estamos ali, falando né? do estádio Augusto Bauer, que é onde o pessoal conhece pelo Brusque jogar, Isso, inclusive gigantinho, a Série B né? do Brasileiro, né? E aí eu participei de todos esses processos e houve o convite da diretoria para que eu assumisse alguma parte da gestão lá dentro, para estar lá todo dia, né? E aí eu entrei, eu disse, poxa, que sonho, que fantástico, né? Mas eu não dei conta. Eu não dei conta porque eu não tinha encontrado alguém que fizesse o trabalho que eu faço dentro da empresa. E eu fiz essa busca, fiz o teste, mas não funcionou. E aí eu fui obrigada a sair, né? Que optar um dos dois caminhos. E aí aqui era a forma que eu trabalhava, eu tinha o controle aqui, né? Lá não, lá você sabe que milhares de fatores interferem, né, numa gestão de um clube. E eu continuo, né, conversando com eles, de vez em quando eu dou uma passadinha lá, ainda presto alguns serviços, né, mas hoje eu estou com o foco exclusivo dentro da empresa e prestando a consultoria. Fiz também algum trabalho lá no Baruque, que é um clube novo que está na Série C, um trabalho fantástico de formação de atletas. De onde é que é esse? Você não conhece? De Imbituba. Imbituba. É fantástico, assim, bem extraordinário. O Maurício faz um trabalho lá baseado em aniversário de princípios Imbituba, cristãos. lá dentro? O Imbituba acho que parou de existir, né? O Imbituba fez a parceria com o Baruque. Ah, é? Meio que fez uma fusão ali. Isso. E jogaram a Série C esse ano. Então, assim, tem bastante coisa assim que hoje eu presto de serviços, mas não tenho mais esse interesse, vou ficar... Por mais que encanta, mas o business precisa ser tocado, Sim, precisa, né? E eu ainda, né, lá no futuro, não sei, né, se aparecer uma pessoa que consiga, né, pegar o feeling, né, da forma que eu gosto de trabalhar, eu tenho que formar ela, né, e aí... Só para pegar o gancho dessa pergunta ainda, tem que passar pro Sheila também, mas assim... o Metropolitano acabou de fechar com o Luiz Alberto, LA Sports, né? E com o Corsini. Já teve a S27. Explica o Corsini, que o pessoal vai achar que é o do Beck. Isso, né? não é outro. É o Corsini da Mais Esportes, é empresário. A LA que está no Paraná também, tá né? No Paraná esteve também, no Figueirense. No Juventude, No né? Juventude, né? Uhum. Na ascensão do Juventude, são empresários consolidados do futebol. A Carpegiani Sports, com esse amor por clubes e por essa gestão fantástica de atletas, tem esse plano, num médio, longo prazo, de ter clubes de futebol por gestão? Olha, quem sabe, é uma coisa que... Pegando a tua fala, é o de útil ao agradável. Eu né? gosto. Seria uma equipe bem preparada e etc, né? Sim. Não com uma equipe, mas... Com certeza, jamais vou sozinha de novo. O Neymar sabe bem, eu passava domingo todo lá, eu lavava a parede, eu
fazia tudo É que que você tinha é pra comprometida fazer. no que faz. Aonde o meu nome tá, aquele negócio tem que funcionar. Não é uma boa ideia, Cláudia, juntar esse útil ao agradável, como o Mazinho falou, pensando no médio prazo? Sim, já tem. Eu tenho milhares de projetos. Eu sou uma pessoa assim muito sonhadora. Eu tô lá fazendo uma coisa pensando em, né? Eu vejo oportunidades do mercado, só que hoje eu tô sozinha, então. Ô, Cláudio, só pegando o adendo, rapidinho ali, que as pessoas, né, eu imagino que muita gente pense, você fala do clube, você esteve lá na gestão e tal, você estava lá como uma alta executiva, tal, você acabou de falar que lavava a parede. Exato! Ou seja, os desafios que são normais. Nós temos aqui um grande empresário do ramo de alimentação que muitas vezes você chega no estabelecimento dele, ele está passando o rodo. Ele está ali Sim. puxando Tem a 13 água. lojas em Santa Catarina. Entendeu? Tá lá lavando As louça. pessoas não imaginam esses bastidores, o quão são difíceis. Então, só para dar esse rápido adendo. Gente, para coisa acontecer, tem Ó, que colocar a mão na massa, é né? isso aí. Tanto ali, na minha de gestão, tem empresas que tem alguém que faz o contrato, tem alguém que faz a captação, né? Mas, assim, lá na gestão, eu lembro de um fato que as pessoas que estavam lá, que limparam toda a parte do alojamento para receber os atletas, fizeram o serviço lá básico, contratado. Foi isso, né? Aí eu fui lá, eu olhei, não, esse banheiro não está bem limpo. Fui lá e peguei, deixei aquele banheiro um brinco da mesma forma que eu deixaria o meu em casa, né? Eu disse, agora sim está pronto. E ainda fui lá, arrumei, coloquei uns quadros, deixei a entrada assim do alojamento tudo lindo, assim. Aí a hora que os atletas chegaram, nossa, que diferente, que legal. Então, assim, essa é eu, né? Eu tenho um chip, né, implantado de excelência. Eu gosto de que tudo esteja o mais perfeito possível, né? Olha, eu só queria pegar ainda a questão, Sheila, em relação à mulher. Assim, querendo ou não, mas a Leila Pereira, no Palmeiras, quebrou um grande paradigma. Uma patrocinadora master, que inicialmente era o maior patrocínio da América do Sul. Sim. Então já começa por aí. Fantástico. E hoje ela é a presidente do clube. Nós tivemos recentemente no Flamengo, pouca gente vai lembrar, mas tivemos a presidente Patrícia. Sim. Não foi bem, inclusive lá teve o episódio do Ronaldo, que estava lá treinando 6 meses. E ele cansei de dizer, eu não fiquei no Flamengo porque, cara, eu estava aqui todos os dias treinando e ninguém me perguntou. E aí, vamos jogar? Sendo que parei no Corinthians, um convite num guardanapo no restaurante. Enfim, mas as mulheres estão ocupando espaço. E a Leila, em especial, está virando um grande case. O Palmeiras simplesmente está voando. Nossa, e ela hoje é a presidente. É a paixão, né? Em quem que você se espelha? Eu Tem olho alguém pra nesse ela sentido? Ela é uma referência para você? Como é que funciona Hoje isso? ela está sendo, né? Porque quando eu comecei não tinha, né? Não tinha. Eu lembro que eu procurava, eu disse, gente, mas cadê as mulheres, né? E eu não achava. E aí, então, a minha inspiração, eu sempre falei, foi Juan Fischer, né? Foi um homem, né? Mas depois começaram hoje, a Stephanie, a neta dele, faz um trabalho extraordinário, né? Ela está com um programa que se chama Descomplicando Sua Carreira, colaborando também em todos os sentidos, né, na vida dos atletas. Tem também a Lígia Ramos, que faz um trabalho também bem fantástico, também veio do ramo da advocacia e depois para a gestão, né? E, óbvio, a mais recente agora, a Leila, aí dando um show, né? E eu lembro que teve um jogo e eu vi ela comemorando tanto, e aí eu vi aquele brilho no olho que eu tenho, aí eu falei, isso vai dar muito certo, porque a paixão que essa mulher tem, ela vai mover o mundo para essa gestão dar certo, né? E aí a gente tá vendo o resultado, né? E ela discute com o marido, ela debate, quer dizer, ela é mais apaixonada ainda do que ele, Exato. né? E ela pegou a paixão por ele, porque a Leila é carioca, poderia estar investindo, inclusive, em algum time do Rio. A paixão vem do marido e hoje realmente mostra. É que assim, forma... o intuito é óbvio, né? Que a minha empresa ela não é uma instituição de caridade. Eu amo o business, eu gosto de fazer o negócio, isso que me encanta, né? Mas o objetivo é ter o lucro e o retorno, né? A prestação pelos serviços que eu faço, isso eu preciso tocar minha vida, eu preciso, né? E mas adoro isso, amor, né? Lei, mas né? eu acho que se você entrar só pelo negócio, só pelo dinheiro, eu não sei se você aguenta ficar, sabe? Eu acho que você vai até uma etapa, porque é muito desafiador. E não só no meu ramo, né? Em qualquer um. Se você não tiver a paixão ali,
eu acho que para desistir é muito mais fácil, né? Eu acho que ela te dá o ânimo, ela faz você fazer tantas vezes forem necessárias, Sim, né? exato. Que foi o meu caso, né? Eu passei muita dificuldade para empregar os atletas, porque ninguém me conhecia. Eu ligava no clube, eles não sabiam quem eu era. Eu também não sabia nem com quem eu falava, não tinha contato de ninguém, né? Então era uma escuridão completa, assim, foi muito difícil, né? E aí, só que aí eu imaginava, poxa, isso tem que fluir. E aí apareceu uma barreira aqui, eu vou contornar ela, eu vou ficar lá no portão esperando alguém chegar, eu vou ver quem que é o técnico, eu vou ver quem que é o presidente, alguém eu vou achar. E lá ia eu, pegava meu carro, eu movo o mundo para conseguir, vamos lá, né? Fico imaginando esse começo, né? Não, aqui é a Cláudia. Que Cláudia? Sim, você é mãe de quem? Você quer falar com quem? Você é mãe de quem? De qual menino? Eu não, sou empresária. Né? Empresária, eu não sabia e tal, então... Não, muito complicado, mas mostra a resiliência, isso é muito importante. Sheila. Então tá, nós abrimos lá no nosso Instagram, lá no Topo Oficial, uma caixinha de perguntas. E aí, entre as perguntas, muitas a gente já foi abordando aqui, que é como começou, né? Quais são as principais inspirações, como o Mazinho acabou de perguntar. E eu separei aqui uma pergunta do Júlio Rottermel, que nos ajudava quando tínhamos o podcast lá no Metropolitano. E hoje está no Carlos Renault, por coincidência que a gente comentou agora. Exatamente. Indicação minha para Cláudia. Profissional fantástico. E ele fez uma pergunta que vem de encontro com o fato de tu saber aproveitar o momento econômico de cada atleta, né? Uhum. A gente sabe que no mundo dos negócios, muitas vezes algum produto que a gente lança, a gente precisa entender qual que é o ciclo de vida desse produto e em algum momento a gente vai precisar deixar esse produto de lado e trabalhar um novo, né? Então a pergunta do Júlio, deixa eu só abrir aqui, ele pergunta o seguinte: como funciona o processo de captação de atletas para sua agência e como funciona o desligamento quando eles não atingem o rendimento total? Uhum. Hoje, houve algum tempo que eu ia em busca, né? Bem no começo, né, eu lembro que eu ia assistir aos jogos, se eu achava algum atleta interessante, eu fazia abordagem, né? Depois, de uns 2 anos para cá, eu recebo muito pedido, né? Eu recebo toda hora material, pais que me ligam, por favor, eu preciso do teu serviço, né? Eu preciso que você represente meu filho, não precisa investir, não precisa fazer nada, eu só quero que você cuida como você cuida dos teus, né? E aí... Está sendo um pouco desafiador, porque hoje eu estou com 11, está chegando 2 estrangeiros agora, 12, 13, e a semana que vem vai entrar mais 2, 15 a 16 atletas. Então, assim, é muita coisa para fazer sozinha, né? E aí eu estou tendo esse cuidado por conta de que alguns já estão dando um tipo de retorno que exige um pouco menos de trabalho, já pegaram um certo embalo, né? Mas essa primeira conversa, ela precisa ter um alinhamento de filosofia, de sonhos, de ética, de comprometimento. Então, se aparece alguém e fala assim, tem esse craque aqui para você trabalhar, e eu vou para a entrevista, converso com a família, converso com ele, e se eu trabalho muito com a minha intuição, né? Se eu ver ali, poxa, eu gostei do que eu ouvi, eu gostei do posicionamento dessa família, eu gostei da visão que eles têm, eu acho que eles vão compreender o trabalho, a gente se abraça e vai, né? Mas, senão, eu não pego. Se eu ficar na dúvida de alguma coisa, assim, de uma expectativa surreal, de alguma que já vem sabendo tudo, que já vem... Daí eu escolho não trabalhar, né? Então, funciona assim. O desligamento, para falar a verdade para ti, eu só parei de trabalhar com 2 atletas, e um foi porque ele mudou de profissão, né? E um foi bem no início também, porque não acatava o que era passado. Então, eu sabia que se ele não compreendesse aquilo, se ele não melhorasse aquilo, ele não iria crescer. Então, para mim, ia se tornar inútil, perder meu tempo e o dele, né? Então, e depois eu não me desliguei de nenhum, são atletas de longo prazo, né? E estamos aí na caminhada. Ô, Cláudia,
quem foi teu primeiro profissional, atleta profissional que chegou no profissional ou que você teve O Alexandre Alemão. O Alemão foi o primeiro atleta da Isso. base e primeiro profissional. É, o primeiro atleta. Na verdade, o primeiro foi meu enteado, né? Mas de fora. Aí o meu enteado estava na base do Brusque. E aí um dia ele chegou em casa e falou, não quero mais jogar futebol. E aí eu pensei, meu Deus. E pro pai dele foi um baque, né? Todo mundo esperando essa notícia, né? Tudo menos isso. E aí eu queria entender, eu lembro assim que fiquei, né, desconcertada, assim, como assim, né? Aí eu liguei pro professor dele, ele falou assim, Cláudio, eu ia te fazer a mesma pergunta, se tinha acontecido alguma coisa em casa, porque aqui tá tudo certo e ele não quer mais. Daí eu disse, bom, menos mal, não é problema lá nem aqui. E foi uma escolha, o Gui é um empreendedor nato, ele já abriu algumas empresas, já fechou, ele tá nessa fase de experimentar. Quantos anos ele tinha nessa época? Ele tinha 16, E com potencial, tá? Um potencial. O pai dele joga muito bola, né? Joga bem. Por isso, voto de confiança Exato. até. Que tá indo em frente, e todo né? um investimento, né, que a gente fez também, né? Tudo isso conta. Mas isso me serviu muito, porque isso não é difícil de acontecer. Eu vejo, às vezes, que o sonho é mais do pai em algumas situações do que do menino. E hoje eu consigo auxiliar a própria família. Olha, ele não quer mais. Gente, tá tudo certo. Tem milhares de oportunidades, né? Ainda mais no mundo como hoje, com acesso a tanta informação, né? Então, isso me deu uma base para também de experiência para poder ajudar os outros, que acontece isso muito. Ô, Cláudia, mais um ponto muito importante para a gente reforçar os nossos internautas, né? Quer dizer, respeitar essa vontade. Acho que isso é muito importante, né? Vamos lá, tem outras profissões também que são assim, o pai é médico, o filho também tem que ser, entre aspas, e assim sucessivamente. E nem sempre, né? Não quer, é um até indivíduo inicia, único com sonhos, né? Totalmente específicos. Nós somos professores universitários, e o Edinho, a gente vê muitas vezes lá está o aluno que não está rendendo, não está, e de repente ele vai trancar a matrícula dele, ele não vai adiante. Tem que respeitar. Acho que ninguém é melhor do que ele para saber exatamente se está ou não a fim de querer continuar, né? Essa forçação de barra, em algum momento, talvez, vai de qualquer forma não dar certo e esse prejuízo possa ser ainda maior, com desânimo, investimento, várias coisas que foram em volta. Exatamente. Né? O que eu fiquei curioso na resposta que dessa Sheila, tu falaste que vem 2 estrangeiros. Quem está recebendo? Atletas da onde? Quem é que vai trabalhar contigo? Tá vindo um camaronês da seleção de Camarões, da Sub-20. Nossa. E tá vindo mais um nigeriano que estava jogando na Armênia. Aí ele vai vir para cá, os 2 para Santa Catarina, em clubes daqui. Olha só. Já dá para revelar onde é que vão jogar, enfim? Ainda não. Em breve, mas eu acho que em menos de 30 dias, ambos já estão aqui. Já estão estudando português, já tá bem. Vamos ficar na torcida para que o camaronês seja mais um Samuel Eto'o, né? Então. Que posições são? Ambos atacantes. Olha só. Um 9 que faz extremo e o outro extremo. Bacana, quer dizer, está abrindo realmente o mercado aí internacional, né? Mas como é que acontece? É uma parceria? Como é que surge um jogador desse? Como eu falei antes, tudo é uma construção, né? Uma credibilidade. O trabalho que foi feito com o Eberê aqui no Brasil. Hoje eu tenho um contato com o scout da seleção lá, que gostou demais do trabalho. O Eberê é um atleta que eles ainda esperam que venha figurar na seleção da Nigéria. Então, ter recuperado, ter dado esse impulso na carreira dele, para eles lá foi muito positivo, né? Então, eu acabo recebendo indicação de novos atletas de lá. E também, hoje, nesses 2 atletas, tem um empresário de Minas que também tem uma porta lá e eu e ele estamos trabalhando esse atleta junto, né? Então, esse contato direto desses 2 veio através desse empresário de Minas, mas também por conta mas já... toda essa credibilidade do relacionamento. Exatamente, de um trabalho... O próprio Eberê deve passar algumas informações, né? O Eberê participou de ambas reuniões, né? Porque um dos atletas estava sendo muito disputado por outras empresas também, que é natural no nosso negócio, né? E aí eu levei o Eberê por ser do mesmo país, né? Levei para a reunião, o Eberê é muito prestativo, é um menino fantástico. E aí ele passou como que é o trabalho da empresa, isso passou para eles mais segurança, né? E a mesma forma também, eu fiz questão de chamar um familiar para a reunião, né? E isso para eles foi visto com muitos bons olhos, né? Eles se sentiram partes do processo, né? Eles se sentiram
Acolhidos, né? Acolhidos, essa é a palavra. Agora não é fácil, né? É vir de outro país, é documentação, Outro passaporte. continente, Gente, eu tô ficando expert em Pois é. documentação. Polícia Federal. Exatamente. E assim, o Neymar ainda falou outro dia, ele disse, como é que você aguenta trabalhar tanto? Tem reuniões que demoram 4, 5 horas, né? E aí, um fala francês, né, que é o camaronês, aí você tem que estar lá com uma tradutora de francês para fazer a reunião, e o outro inglês, né? E eu fiquei tão feliz outro dia, porque um atleta da minha empresa, que é o Enzo, ele fez toda a tradução da reunião, e a tradução não foi uma tradução de uma conversa, foi a interpretação de um contrato, né? Então, um atleta da minha empresa foi o tradutor dessa reunião e conseguiu, assim, passar todas as informações. Foi muito fantástico. Cláudia, mas acho que você está entrando no nicho que é muito interessante. Eu sempre me questionei, acompanhando tanto o tempo futebol como a gente acompanha e gosta tanto também, da falta de atletas africanos no Brasil. Porque você foca muito no mercado natural sul-americano, que já ampliou bastante. O europeu já está vindo até mesmo jogar aqui, mas o africano, que é um mercado tão acessível, vamos lá, em termos econômicos, é muito diferente de valores aí expressivos de atletas só por serem da Europa, acabam tendo uma conotação mais valorosa em termos financeiros, e você tem bons valores com certeza. Temos recentemente o Joel Camaronês, que também passou por algumas equipes aqui do Brasil, Avaí, Londrina, jogou em várias equipes, mas são desbravadores, atletas que basicamente, praticamente vieram no porão de um navio, chegaram aqui sem eira nem beira e foram na cara e na coragem, e assim. Mas por que não transações decentes, atletas que possam estar vindo direcionados já aos clubes, contratações que podem ser muito expressivas e, enfim, todo mundo acho que vai acabar se surpreendendo positivamente. Acabaram de fazer uma Copa Africana maravilhosa, Senegal foi campeão inédito. Sim, eu vi, né? Fantástico. Pela primeira vez na história. E, claro, fizeram os uma dois craques, festa. Mané e Salah ali na final, Egito e Senegal. Mas, mais uma vez, o continente saiu-se muito bem. Então, enfim, acho que é um nicho interessante. É um nicho interessante, mas também a gente está falando do Brasil, né, que é um celeiro de craques, Claro, né? Então, claro. de repente, né, por que eu vou buscar lá fora se tem aqui, né? Sim, sim. Tem tudo isso. Outra questão é o custo, né, para você trazer um atleta, a documentação. A gente sabe que são destinos, né, longes de passagens caras, né? E a responsabilidade de você trazer um estrangeiro, principalmente nessas idades, né, nova, um tem 19 e um tem 21, são que me refiro assim, muito sabe, novos. Cláudia, a internacionalização no Brasil está muito em voga. Você vê hoje alguns clubes que estão com dificuldade porque a cota de estrangeiros são 5. Sim. Você pega alguns clubes já no Brasil, por exemplo, o Atlético Mineiro, que agora está trazendo o atacante do Boca, o Pavon, só que não sabe como encaixar, vai ser o 8º estrangeiro no elenco. É difícil. Então é isso que eu me refiro, ou seja, hoje você tem uma perspectiva de internacionalização. Chamou atenção, Sim, virou moda. Está se trabalhando Isso. muito. São Paulo, até tem uma. Eu acho que é Camila, que ela está fazendo. Me desculpa se eu falar o nome dela errado aqui. Ela está fazendo um trabalho fantástico disso, aproximando, né, os clubes internacionais. E eu aí, acho isso. E aí você pega clubes ingleses e franceses, eles têm muito africano. Tem. E ali saem vários talentos. Hoje, a gente pega pessoas de ponta que você admira, que muitas vezes você nem sabe que eles são africanos e são estrelas desses clubes. Exato. Então, do Brasil, realmente, começar a abrir uma porta, porque já se gasta bastante. Ele gasta... Vamos lá, o Flamengo trouxe o Pablo Mari, por exemplo, espanhol, que ninguém conhecia, e saiu daqui uma estrela fantástica. O clube fez muito dinheiro, inclusive, em cima dele. Sim. Mas já comprou ele também pagando valor a mais. Eu acho que é uma coisa que vai se tornar cada vez mais comum, Exato, tá? é isso que me refiro. Eu sinto assim um pouquinho uma barreira um pouquinho ainda dos clubes, e não é porque é estrangeiro, mas é por conta do trabalho que dá mesmo, por conta burocracia, né? E assim, é outra cultura, é outra língua, né? Não é fácil você acolher um atleta que fala francês. Porque pro você não tem ninguém para falar com ele. O torcedor francês, chama atenção, né? Cláudia. Com certeza. Quando falou do Metropolitano, tem um nigeriano. mas ele disputou o Mundial de categoria de base. Todo mundo focou no Iberê. Sim. É inegável. É diferente do todo respeito, mas vem o João lá de tal estado, não sei do que. É natural, né? Não é isso? A gente é assim, é natural, uma condição Chama humana atenção, natural, né? É isso aí. A Então, estrangeiro,
né, a linguagem, tudo é curiosidade pra gente, né? O Chelsea, que entrou em campo com o Palmeiras, o que todo mundo comenta? 11 atletas estrangeiros, nenhum nascido do próprio país. Pronto, repercutiu no mundo. 11 atletas estrangeiros. É isso, são questões que tu acaba também ganhando E é uma junto na coisa questão. que, né, eu acredito que o Brasil não olhava tanto por conta, assim, outros mercados já estão operando lá há muito tempo. Então, os meninos que estão lá, inclusive o camaronês que está para vir para cá, ele tinha proposta de alguns clubes da França, que Olha é aí, o comum, é a via Pela comum, língua né? e etc, né? E também é uma facilidade de naturalização. Eles têm alguma coisa lá que facilita, né? O próprio Zidane não era francês? Né? Argelino? É, argelino. Cidadão Então, argelino. eles têm uma procura, né? A Turquia, aqueles mercados, eles absorvem muito esses atletas e já é uma via comum. Então, para o Brasil, foi algo bem inédito. O próprio Iberê conta que outros atletas da seleção, alguns que estão jogando na Europa, eles falaram assim, nossa, que fantástico você conseguir jogar um brasileiro. É isso que eu imagino. Porque eles gostam muito do Brasil. Exatamente. E Se eles identificam. falaram assim, nossa, o Brasil é um país que tem tantos craques e você conseguir pegar um espaço para jogar, Exato, vira eles espelho, acharam isso referência. extraordinário, né? Porque é um povo quente, é um povo alegre, é muito parecido com o povo africano. Muito, então, muito. É isso que eu imagino, inclusive, sabe? Exatamente. Uma facilidade, inclusive, de captar, porque jogar no Brasil, jogar Exatamente. aqui no futebol brasileiro. Né? Né? Ele jogou, né? Foi por uma grande camisa, né? Ele teve a passagem ali pelo Paraná Clube, né? Exato. Ano passado, né? Isso, fez uma boa competição lá, se destacou. Então, para eles, né? Isso foi bem grandioso e ele mesmo comenta, né? De forma muito positiva. Ô, Cláudia, a gente está caminhando para o final, já dá quase 2 horas de live. A gente, olhando da tua perspectiva, você tem um extracampo diferente demais. E até pegando o gancho do Júlio, né? Que o Júlio foi um profissional, foi meu aluno na FURB, assim que a gente se conheceu. E aí eu vi o diferente nele e ele sempre abriu essa vontade de trabalhar com futebol. E é um profissional que no Metropolitano foi Excepcional. fantástico. Carlos Zenon está melhor ainda. Inteligentíssimo. Está crescendo. Então, essa era a pergunta que eu queria te fazer. Não está na hora, talvez, da Carpegiani Sports começar a trazer profissionais do meio do futebol e etc., para cada vez mais crescer essa abrangência? Ou o plano da Cláudia é continuar a Cláudia dominando, fazendo todas as etapas? Não, qual que é a visão da Cláudia? É abrir, né? Com certeza, agregar. Eu preciso hoje, né? Mas foi algo assim tão... houve tanta demanda nesses últimos 8 meses, mais ou menos, que mal deu tempo assim, de respirar e estruturar. Então, algo que eu queria fazer em dezembro, de fazer um novo planejamento, né, definir novas. Eu tenho projetos lá, engavetados lá, que são fantásticos, que eu quero fazer. Eu vou precisar de pessoas, né? Mas não deu tempo mesmo. E acredito que os próximos 15 dias aí vai começar. Eu vou olhar, eu já entrei em contato com uma pessoa, assim, para já ir conversando, mas não consegui chamar ela ainda. Então, com certeza, eu, né, vislumbro lá um departamento de scout, um outro departamento de captação, um outro que vai auxiliar em gestão de clube. Na minha cabeça tem milhares de hipóteses, né? Tem um projeto que é um sonho meu, que é lançar um curso, né? Passando toda essa forma de formação do extracampo. Já tem muita coisa boa na internet, muito trabalho fantástico também, mas eu quero ter um com o meu jeitinho, com a minha filosofia, né? E acredito que também vai agregar. Mas, não, da mesma forma, também não deu tempo, né? Demanda toda uma estrutura também, demanda profissionais capacitados. Eu gosto de fazer as coisas, dar um passo mais seguro, né? Já conhecendo quem vai estar do meu lado. Então, não é da noite para o dia, né? Essa do curso é uma boa mesmo. A Priscila Hermes e o Vinícius, né, que tem uma clínica de estética, estiveram aqui. Eles, hoje, grande parte do faturamento da empresa deles vem de curso. Porque eles acharam, né, a forma de se trabalhar diferente das demais estéticas, que é o que você fez também, agora a mesma coisa. Sim. E eles replicam isso para o Brasil inteiro, para profissionais dessa área e de outras áreas que queiram buscar essa mesma excelência, esse mesmo encantamento. Então, de fato, é uma excelente ideia mesmo. Muito bom. Ô, Cláudia, como é que ficou essa questão do agente FIFA? Ele foi extinto, né? Como é que hoje é reconhecida essa profissão? Como é que no mercado se atua? Então, hoje a FIFA ela direcionou o controle para as federações, né?
Então, a CBF coordena todos os agentes no Brasil. Para um estrangeiro representar aqui no Brasil e operar, ou ele faz uma parceria com uma empresa aqui, ou ele faz o cadastro de estrangeiro, né? Hoje eu preciso pagar uma taxa de inscrição, um seguro, né, de danos que a gente possa vir, né, causar em alguma situação, que são as coisas obrigatórias, e fazer passar por os requisitos lá, que são vários, que está lá no cadastro de intermediário. Prova. Então, foi anunciado que vai começar novamente a ter essa prova. Então, até o final do ano, como o meu cadastro foi renovado, eu vou conseguir operar. Eu acredito que no próximo já vou ter que passar por uma prova. O que eu acho muito positivo, Sim. tá? Porque você tem que conhecer o mínimo, né? Você Dá uma peneirada, né? Você vai trabalhar com sonhos, né? Com expectativas, enfim. E aí, naqueles requisitos da CBF, lá também já tem o intuito de filtrar um pouco, né? Você precisa ter certidão negativa criminal, você precisa ter uma instituição bancária que passa que você tem um respaldo, você precisa... Tem vários, né, requisitos lá. Mas não precisa mais ser formado em direito? Na época precisava Não, também. não tem, né? Mas na prova, né, com certeza vai ter tem muitas questões questões. legais, né? Porque a questão contratual ela é toda jurídica, né? Então, E próprio trabalhista também, porque queira ou não Sim. queira, é um vínculo de trabalho. é um vínculo de trabalho. Não, e essa questão do sonho está muito ligada à ilusão também, né? Daqui a Nossa. pouco, né? Olha quantas situações que podem estar ocorrendo, Sim. de falsas promessas, de situações às quais os atletas são abandonados em determinados locais. E isso é muito sério, né? Muito Você tá sério e lidando com triste, menor de né? idade, né? Na maioria dos casos, né? Tem Quando digo cada você, no caso, geral. assim, que bom, a mídia, né? A mídia tá traz, né? recheada, infelizmente, de situações assim, né? Não, porque é isso que a gente sempre gosta também de alertar, sabe, Cláudia? Do profissionalismo, quer dizer, da pessoa estar preparada, não basta só querer empreender por empreender, você tem causas e consequências por trás Sim. disso, né? E aí essa responsabilidade ela é muito importante. Nós sempre tentamos trazer aqui pessoas valorosas em todos os sentidos, para dar o bom exemplo, para poder mostrar dentro do seu segmento a ética, o comprometimento, a responsabilidade e o porquê está se alcançando o sucesso. Então, é um conjunto de fatores e é isso que vislumbra o teu crescimento. Caso contrário, você ficaria também estagnada, né? E daqui a pouquinho o teu vencimento vai chegar. E eu também né? penso que se eu operasse dentro do comum, ia ser muito mais difícil, né? Se eu fosse... Mais uma, né? Porque daí já tem milhares de fatores, né? Que, é nova, mulher, começando, tal, né? E aí já haviam barreiras, né? Então, se eu fosse fazer o comum... Eu acredito que talvez eu não estaria aqui, né? E sabe, Cláudio, o teu caminho está tão correto que, assim, além de você não fazer o comum, você teria ainda uma barreira de ser mulher. Sim. E aí você faz o diferente e explora as tuas qualidades enquanto mulher para exatamente fazer esse diferente. E esse é o teu diferencial gigantesco. Também. Né? Hoje eu acho que eu me considero uma boa estrategista, Exato. né? Na leitura do processo. Por exemplo, eu tirei atletas de série B de estadual que foram para A do nacional, do brasileiro, né? Outro estava na B do nacional, foi para B do brasileiro. E, por último, um da 4ª divisão do paulista para A do uruguaio. Então, assim, os chamados milagres do futebol, né? Então, eu sempre falo para os meninos, aqui nós vamos trabalhar com sonhos, mas de forma real, com o pé no chão. Mas a gente vai trabalhar com muitos sonhos. Eu abro a cabeça deles para eles voar alto, né? E uma vez um treinador falou assim para mim, Cláudia, isso é impossível, isso é muito raro de acontecer, porque um dia eu falei de um atleta específico, eu falei, ele poderia estar em tal clube, daí ele, não, isso não acontece. Daí eu falei, então só espera e assiste, né? Aí ele falou, vou te dar uma estátua se tu fizer isso. Aí eu sempre falo, poxa, eu já tenho 3 estátuas, né? Porque eu já consegui fazer 3 vezes esse caminho, né? Cláudia, mas assim, eu queria pegar, para finalizar, um gancho do que tu falou agora. No futebol tem que ter muito estômago, né? Particularmente, assim, o pouco que eu vivenciei nessa área, eu vi, por exemplo, profissional que não era nada, e aí, de repente, ele vai para um grande time do Brasil. Até então, ninguém dava bola para aquele rapaz. Quando ele foi para um grande clube,
Naquela semana surgiram 20 pais da criança. Sim. Todo mundo queria um percentual, todo mundo queria uma beirada. Isso também é muito difícil. Para você que acredita lá do começo, né? Quando você... agora vai dar certo. Aí, no agora vai dar certo, surge um monte de gente que estava junto contigo. Os né? assédios, né? É difícil isso, né? Ter um estômago para isso. É bem chatinho, né? Realmente tem que ter estômago, porque as pessoas chegam chutando a porta com uma cara assim que tu não sabe de onde que faz aquilo, da onde que, né? Chegam a dar entrevista falando que fizeram, né? Mas cada um colhe o que planta, né? Então, eu procuro não olhar essas coisas, porque se a gente ficar olhando isso, a gente perde o time, a gente perde energia, né? Não vou dizer que não afeta, porque afeta. Eu tive, hoje em dia está bem menos, mas eu tive muita investida nos meus atletas, né? Com propostas, com situações. Mas também eu sou muito boa no jurídico, né? Na questão contratual. Aí o meu business eu garanto. Quer? Então paga a cláusula. É a tua segurança, né? E isso vai me compensar, né? Todo o trabalho, toda a assessoria, enfim. Porque vamos lá, que mexe a cabeça do atleta é inegável, né? Balança, né? Não só do atleta, do pai. exato. Aí daqui a pouco ele casa os familiares da esposa. Nossa, mas essa mulher... Não, mas um amigo meu consegue colocar ele no Barcelona. Tipo, Sim. esses papos... Direto, né? De especialista tem muito, né? Eu sei que nós já estouramos nosso tempo, mas de novo, assim, o papo é tão bom. Pega o caso do menino Hendrick, agora no Palmeiras. Simplesmente o São Paulo e o Santos perderam esse atleta porque o pai dele queria um emprego de serviços gerais no clube. E eles resolveram não dar. Esse menino parou no Palmeiras dessa forma. Hoje, essa joia, que já está sendo disputada por Real Madrid e Barcelona, Sim. imagina a cabeça dessa família como anda. 15 anos de idade, né? O menino jogou tudo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 15 anos, está longe, inclusive, de estourar a idade da categoria, e está todo mundo vendo claramente que vai estourar de forma gigantesca, né? E quando você falou ali da questão também do que o treinador falou, que uma estátua, tem que te dar uma estátua, lembrei do nosso queridíssimo, entre aspas, René Simões, que disse basicamente nos primeiros passos do Neymar no profissional que estava se criando um monstro. E olha o monstro que se criou, quem é o Neymar, né? Todo respeito, o René Simões também merece respeito, tem uma linda carreira, principalmente como treinador, mas o Neymar virou Neymar. Então, assim, tem que se cuidar com algumas expressões que ficam marcadas na história, né? E esse treinador, como tu também jamais vais esquecer, Sim. que, né, fez uma fala infeliz gente naquele boa momento. ele, enfim, né? Mas fica a lembrança, né? Fica. E cada vez que eu consigo, eu penso, poxa, mais uma estátua. Cláudia, a gente podia ficar aqui muito tempo, agradecer demais o certeza. teu tempo, agradecer a disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço. Foi muito legal. Eu quero assim dizer para ti que nós já tivemos uma live, inclusive, e olha, poderíamos fazer mais algumas, que sempre é gostoso falar demais contigo, da tua experiência de vida. Olha, a tua forma de atuar profissionalmente está estampado na tua testa, com todo respeito, a tua ética, a tua forma de ser, o quanto você auxilia na sociedade, o Edinha que lembrou bem as causas sociais, inclusive. Então, a gente só tem a te desejar sucesso e de orgulho que nós temos dessa nossa amizade. Então, deixa aí para as tuas considerações finais, agradecendo mais uma vez a tua presença. Muito obrigada mesmo. Para mim foi uma honra estar aqui, né? Quando eu recebi o convite, eu disse, poxa, que legal. Estava na minha listinha dos sonhos participar, né, de eventos assim. Então, para minha família, meus pais, eu não falei, eu sou lá de Anchieta, né, do Oeste de Santa Catarina. Com certeza todos vão aí acompanhar, estão ansiosos. Um abraço aí. à pessoa de Anchieta, então, obrigado aí pelo carinho. E o alemão também é de lá, né? Ambos, né? Somos de lá, da nossa terra de 5.000 habitantes, bem no interior. Então, para eles, nossa, é motivo de orgulho, né? E só agradeço a vocês pelo espaço e pelas palavras. E desejo muito sucesso aí no topo. E com certeza vocês vão aí arrebentar, como se diz. Obrigado. Cláudia, agradecer esse convite, né? A Cláudia é parceira de longa data, a gente acompanhou toda essa evolução aí de perto da empresa dela e dela como profissional, e não tem dúvida nenhuma que ainda é só o começo, vai longe demais, demais mesmo, é um potencial gigantesco e com uma credibilidade e uma dedicação ímpar. Então, esse é o nosso objetivo aqui no Topo, trazer profissionais como a Cláudia, que sonham no seu segmento ou descobrem o seu segmento, mas são referência, né? São pessoas que fazem diferente, que trazem aí um amor pelo que faz e acabam trazendo resultado com isso. Agradecer você da nossa audiência, né? Lembrar você de curtir o nosso canal, compartilhar, isso nos ajuda a chegar ainda mais longe. Nos ouça no Spotify, nos assista no YouTube.
Lembrar da agenda, na próxima semana a gente vai ter o Diego da Ciorene Barbearia, um case fantástico, e também, ainda dentro do mês de fevereiro, o Juan da Híbrido, que é de Brusque, né? Uma cidade que a gente tem comentado bastante aí. Obrigado, Mazinho, obrigado a todos. Sheila. É isso aí, agradecer mais uma vez, Mazinho, Edmar, pelo programa, agradecer a você que tem nos acompanhado. Vou reforçar o que o Edmar falou aqui a respeito de curtir e compartilhar, né? A gente está acompanhando lá no YouTube, tá muito legal a repercussão, então a gente está bem feliz com o resultado, mas está faltando uma coisa, está faltando você curtir o vídeo. Então eu peço que você curta o vídeo, se inscreva lá no nosso canal e nos dê esse apoio aí para que a gente possa crescer cada dia mais e chegar cada dia mais longe. Então, muito obrigado a você que tem nos acompanhado, obrigado a Cláudia, obrigado ao Neymar que está aqui conosco. E é isso aí, até o próximo programa, pessoal. Beleza, então, pessoal, mais uma vez um abraço a todos. Também faço um agradecimento aí ao Neymar aqui presente conosco, a Cláudia mais uma vez em especial, e a você, meu amigo internauta, minha amiga internauta que está sempre ligadinho no topo. Sheila falou muito bem, vamos lá, vamos nos colocar juntos cada vez mais no topo. Então, nos auxiliei também a propagar aí esses vídeos. Isso auxilia também a chegar a outras pessoas que, com certeza, também querem consumir esse conteúdo, que é feito com tanto carinho e especialmente para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio, sempre no topo. Valeu!